Olá, POCzinhas do nosso Brasil e do nosso mundo. Estamos começando mais um POC de Cultura. Este episódio a gente vai falar sobre relacionamentos, a gente vai contar as vivências aqui, os nossos dates ruins, coisas engraçadas dos nossos relacionamentos, para dar uma quebrada no clima que se instalou pós-eleição. A gente tá meio querendo falar de outras coisas, viver a vida de forma alegre, enquanto as coisas não começam, né? Uma hora pra esquecer do fascismo. Isso, uma horinha aí pra vocês esquecerem do fascismo. Então, eu sou o Felipe, Caco, José, Hilário. E esse é mais um episódio do POC de Cultura. Queria frisar que a gente fez um semi-Imagina Juntas, gritandinho no fundo. E assim como as meninas falaram do Imagina Juntas, me corroeu de vergonha quando a gente tava fazendo esse gritinho no último episódio. Vamos lá. Hoje a gente também vai ler alguns e-mails que a gente recebeu da galera aí dos Little Pocs. Os e-mails que são relacionados a relacionamentos. Eu não saio do celular, pessoal. eu tô sentindo falando sozinho. Os três. Isso pode cortar. Estou respondendo os POC Lovers, inclusive Paloma, maravilhosa, que falou pra gente da vaquinha online. Estamos te citando ao vivo nesse podcast, tá? Enquanto você fala com a gente. É verdade, E, gente, Paloma. Todo incentivo pro POC é maravilhoso, tá? Então ajudem. A Paloma falou que ficou com dó do nosso low budget, que a gente usa travesseiro e caneca pra gravar. mas o começo é assim, O começo é assim, a gente começa start from the bottom. Now we're here. Now we're here. A Stars Born. Querido, um dia a gente vai estar naqueles estúdios em Los Angeles, onde a Gaga gravou o álbum Ganhando dela. Grammy. Ai. O Grammy de melhor podcast. Gravando podcast deitado no chão pra voz sair melhor, né? Tá bom. Olha, tem isso? Não, quando você vai fazer, tipo, gravar em estúdio, cantar e tudo mais, se você grava deitado no chão, com o microfone Gente. aproximado, sua voz sai melhor. Olha aí. É dicas de POCs musicais, né? Eu vi fiz aula de canto, eu sabia isso. Eu vi stories da Jéssica Greco da Jéssica Greco, eu falo. É estranho falar o sobrenome dela. Da Jéssica do Imagina Juntas, ela deitada ela tava gravando o podcast deitada. Eu falei, então é por isso, olha aí. Eu achei maravilhoso pra dia de semana. Sim. Né? Cansado pós-trabalho, olha aí. Cada um na poltroninha. Então, gente, vamos lá, vamos falar sobre relacionamentos, né? Vamos. E como é que a gente começa? Como a gente pode começar essa derradeira situação? Bom, nós temos aqui uma pessoa solteira, né? Sim. Que é o Hilário. E duas pessoas num Duas pessoas relacionamento. em relacionamento. Aliás, Aberto. um casal. Um casal. Casal. É verdade, eu não sei se Eu e todo o mundo Felipe sabe. somos um casal. Eu e o José somos um casal. Inclusive, tem pessoas que já me disseram: ai, me apresenta pro Felipe. Eu disse, ele é casado. Corto tudo, corto todas, tá? Olha. É isso aí. Então temos um casal dentro do podcast e o Caco namora também, relacionamento, Sim, relacionamento aberto. Inclusive, Caco e eu e José abrimos o relacionamento. Parece que é um Nossa. trisal, né? Não, é que eu ia falar que. Isso é um trisal e eu não sabia me contar. Gente. Não, o que eu quis dizer foi que assim, quando o Caco abriu o relacionamento, foi logo depois. Foi logo antes. Foi um pouquinho antes da gente abrir o nosso também. Inclusive foi uma inspiração. Na verdade, eu moro aqui junto com eles, eu só saio e volto pra você não perceber que... Na verdade é um grande junto. poliamor. Todo mundo namora aqui. Tem o namorado do Caco, então é um quintal. Um quintal. Meu Deus. Essa foi nova, hein? Um Quintal. Um quintal. Tendência. Vamos lá, Hilário, né, a gente sabe que já namorou na vida, já teve seus Claro. relacionamentos. E vamos começar pelo básico, vai. Do primeiro relacionamento de vocês, o que vocês tiveram de lição aí que pode ser usado e que não é tão pesado pra gente falar? Eu queria frisar de novo que o meu primeiro relacionamento foi com a Gaga Cover. Tá? Ah, eu amo essa história. Muito! Ele não era Gaga Cover ainda. Muito! Mas- Muito! Ó, eu vou falar uma coisa. Eu tinha... tudo bem, se Não, exato. Eu tinha muita vergonha antes, né? Quando ele virou Gaga Cover. E aí as pessoas descobriram que a gente tinha sido um casal. Antes eu tinha muita vergonha disso. E é muito errado, né? Porque, tipo, Claro. porra, foda-se. Né? Sim. Então, na minha época normativa, Normatividade, né? nossa, ai...
tinha mega vergonha de já ter namorado uma pessoa que foi drag queen. Hoje não tenho mais. Pedro, você arrasava. O Pedro, uma vez, que é a Gaga Cover, ele fez ele fazia aquelas live tweets. Como é que era o nome? Tweetcam. Você fazia as tweetcams, e as tweetcams dele davam várias pessoas. Sim, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Cara, e um dia, de madrugada, ele mandou uma mensagem. A meu arroba no Twitter antigamente era Darson. Eu não sei porquê. E aí ele falou assim, gente, sigam essa arroba aqui e falem pra ela que eu ainda amo ele. Tipo, uma coisa assim. Gente, eu acho que eu mandei tweet pra você. Eu vou procurar. É agora. sério? Deixa eu ver Eita! Ao aqui. vivo. Olha, você lembra dessa história? Lembro. Gente, Então, então, eu vou procurar. E aí eu acordei de manhãzinha, eu tinha, tipo, meus tweets tinham. Meus seguidores tinham subido, sei lá, 500 seguidores em uma madrugada. Eu falei, que merda aconteceu? Quando eu fui ver minhas mentions, as minhas menções, eu fiquei assustadíssima. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu descobri que o Pedro era Gaga Cover. Foi assim que eu descobri. Maravilhoso. Sim, aí E aí depois você eu comecei ficou morrendo de vergonha, claro. não. Mas já fazia quanto tempo que vocês estavam? Que a gente tinha terminado, eu não lembro. Eu não sei que ano foi que a Gaga Cover foi surgiu. Foi tipo 2010, né? Foi logo que a aí, Gaga tinha acabado. tava super em alta. Isso. verdade. 2010, Pega 2009, a linha 2010. da- A gente namorou em 2017. Fazia tempo. Gente, era uma coisa mal resolvidíssima pra Sim. Pedro, hein? Pedro, mande um e-mail, pocdecultura@gmail.com. Conte pra gente como foi o término com o Fi. E se for um término legal. Me expõe. Expõe ela. A gente coloca Pedro, aqui. ó, eu tô falando aqui pertinho pra você ouvir minha voz. Ele foi o Enai da sua vida? Gente. You and I. Nebraska. Na verdade, não seria Nebraska, Agora seria que eu Itapura, que era o nome da minha cidade. Itapura boy. It's a Itapura boy. Ai. Então, foi assim. Na verdade, o meu relacionamento com o Pedro foi uma coisa bem intensa, assim, porque foi meu primeiro relacionamento sério, assim, com um homem. E a minha mãe foi o relacionamento que minha mãe descobriu que eu era gay. Que teve toda aquela história lá do sair do armário e tal. Foi quando as mensagens que ela viu no Orkut, daquela história que eu contei, eram do Pedro. Quem tá chegando agora e não percebeu, não sabe do que a gente tá falando, ouve os últimos episódios que a gente fala disso, que sexto tá tudo episódio. explicado. Sair do armário. Sair do armário. Nossa, eu falei tudo errado. Sair. É interior. Interior. Itapura. Jairo. O kit gay não existe. Tá ok? A gente prometeu que não ia falar de política. Jairo. Tem que acabar com o kit gay, tá ok? Então. Aconteceu isso daí, né? Minha mãe descobriu do meu relacionamento com o Pedro. E foi bem conturbado, assim. Eu não via o Pedro. A minha professora de inglês me ajudava a encontrar com o Pedro, que ele era o Pedro era de outra cidade, não era de Itapura. Ele era de uma cidade vizinha que se chamava Andradina. E a minha professora de inglês, que também era de Andradina e dava aula em Itapura, me ajudava a trazer o Pedro pra cidade pra gente se ver. Ela era uma pessoa, tipo, foi uma pessoa mega importante na minha vida, assim. Ela ajudou muito, assim, durante Uma esse fada meu processo. madrinha. Uma fada madrinha, exato. E aí a gente... foi muito tenso. A minha mãe tentou armar pra cima dele pra bater nele, você acredita? Vocês acreditam nisso? Chamou a Katy Perry Cover. O Katy Perry Cover. Ai, Caco. Ele não era Gaga Cover ainda. Ela era chamada de todas as Kate Cats. As Katy Cats. As Katy Cats foram lá. As mariconas também pra bater na Lady Gaga. Então, e aí rolou isso daí. A minha mãe armou pra cima dele pra tentar bater nele e tal. Foi bem conturbado, assim. E a gente eu acabei mudando de cidade. Minha mãe mudou de cidade pra me tirar de longe, pra me tirar de perto dele, né? E me tirar de perto das minhas influências, que ela dizia que eram as influências. Foi daí que tudo começou o processo de cura gay e tal, de psicólogos, que eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, então não tinha quase nem psicólogo na cidade. E aí, nesse processo todo de mudar de cidade, a gente se afastou muito, a gente não se falava mais. A gente se conheceu pelo Fotolog, se não me engano, antiga, hein? né? Antigão, Amava. Pras millennials que chegaram, o Fotolog era A versão 1.0 do Instagram. era tipo assim, o que a gente no Brasil tinha de MySpace, né? Porque o MySpace não funcionava muito bem no Brasil, não era tipo Pra você, querida. tão usável. Era? Eu usei muito. Sério? Usei muito. Mas você é meio American, né? American boy. O Caco é I meio wanna be American. an American boy. Isso, o Caco é americanizado. Eu sou a favor das tendências, né? Aham. E
o cenário emo era muito divulgado no MySpace. Então, sim, é verdade. Claro. Fotolog Tinha lançamentos de música no MySpace, né? Uhum. E Não, o que você aprendeu? os emos criaram o Fotolog. Exatamente. Exato. E o que você aprendeu de bom com ele? O meu relacionamento com ele foi muito imaturo, assim, a gente era muito novo. A gente trocava, tipo... Era aquele primeiro amor, sabe? Tipo assim, que eu realmente... Eu tinha gostado de outros meninos antes, eu tinha me relacionado com alguns meninos antes, mas relacionamento mesmo de namorar foi com ele, assim. Então é aquele primeiro amorzinho, assim, sabe? Tipo, então é o que fica marcado mesmo. Ele foi a primeira pessoa, acho que, tipo, eu me senti dentro de um relacionamento. Porque quando você é gay, você, tipo, não sabe que você tem afetividade, né? Tipo, acho que muito moleque gay, não mais hoje, mas acho que muito menino, quando vai crescendo na nossa época, assim, eles iam crescendo, eles não achavam que iam ter uma vida afetiva. E aí você descobre que você pode namorar uma pessoa, que você vai namorar uma pessoa e, tipo, você pode construir aquilo que é perto do imaculado da heteronormatividade, que é um casal. Então eu meio que... A gente teve um relacionamento maturo, mas foi pela idade mesmo, assim. A gente tinha 15 anos cada um. Mas foi... Uns nenê, né? Uns nenê. Foi um momento legal, assim, de aprendizagem, bastante aprendizagem. E de muito Daqui respeito. 3 anos depois ele ainda estava apaixonado, né? Então, a gente chegou a trocar algumas mensagens durante esse tempo de que a gente ficou longe. Eu fui a pessoa que cortou, porque eu tava num momento de tensão dentro da minha casa, né? Tipo, a minha mãe tinha acabado de descobrir que eu era gay, ela não aceitava, então ela transformou a minha vida nesse inferno todo, que foi, né? Tipo, a minha adolescência. Então eu não tinha, tipo, cabeça pra pensar no relacionamento. E eu acho que seria muito ruim pra ele também, se a gente tentasse alguma coisa. Ele tentava ligar em casa. Aí o meu primo uma vez atendeu e falou que foi ele, pediu pra ele não ligar mais. O meu primo tava do meu lado e tal, que o meu primo também era gay. Só que ele não era gay assumido na época. E foi isso, assim, tipo... Eu não tive cabeça pra lidar com um relacionamento e uma mãe que não me aceitava dentro de casa. Eu meio que cortei as relações. Eu falei, a gente não pode mais falar. Eu achei melhor a gente dar esse tempo aí, tipo, pra respirar. E aí foi que sumiu, assim. A gente, tipo, meio que se desvinculou. E aí depois voltou, né? Quando ele virou a Gaga Cover e tal. E eu lembro que eu falava assim, gente, ele deu muito certo. Porque ele era muito grande, né? Era. Ele era grandezinho, tipo, ele fazia show em casa noturna. Ele fez show uma vez em Presidente Prudente, que quando a minha mãe mudou de cidade comigo, de Itapura, a gente foi pra Presidente Epitácio. E é do lado de Presidente Prudente. E aí as minhas amigas foram me buscar em Epitácio. Eu não morava em Prudente ainda. Elas foram me buscar, tipo, 2 horas de carro pra me levar a Prudente pra eu assistir o show do Pedro. E eu nem lembro se a gente ficou, na verdade. Eu acho que a gente já era mais amigo, assim, na época. E aí foi isso, gente. Meu primeiro relacionamento. Você, José? Então, eu tenho poucos relacionamentos homossexuais. E nenhum heterossexual. Momentos de tensão, né? Foi com aquele Eu só silêncio. tenho 2 relacionamentos. E um deles ele tá um deles ainda. eu ainda tô. É porque eu comecei muito tarde, né, querendo ou não, a ficar com homens. Eu fiquei com um homem a primeira vez com 17, e aí até os 19 eu não fiquei mais. E aí com 19, que eu já tava na faculdade, eu já entrei na faculdade namorando. Porque eu conheci meu ex na formatura do meu irmão. Que inclusive era um amigo meu de um grupo. Tem essa tensão aí. Aí... Vocês querem que a gente saia? Isso. Eita, vai ter uma DR. Não. Gente, estamos aqui agora. Não, mas eu já tinha terminado. DR ao vivo. Quando eu fiquei com o Felipe, já tinha terminado. Quando a gente ficou a primeira vez, ele já tinha terminado do menino. E o menino era uma pessoa que gostava muito de mim e a versão era recíproca também. Não, e aí a gente namorou 1 ano, mas também era bem imaturo, assim, porque era meu primeiro relacionamento, eu tava entrando na faculdade, então, tipo, eu não sei se eu soube lidar muito bem com relacionamento, sabe? Então, ele já era mais velho, tinha idade do filho, tava terminando a faculdade. Então, eu acho que ele tava meio que em outra vibe que eu tava começando agora, sabe? Sim. Eu tava começando na faculdade, rolê, e ele já tava saindo disso. Então, aí eu comecei a meio que me afastar dele, querendo ou não. E aí, foi indo pro fim, assim. Eu que terminei. Quando ele terminou, ele mandou mensagem pra mim, inclusive, né? Quem? A gente tava conversando, que você tinha acabado de terminar com seu... Eu ia falar o nome, mas acho melhor não. Com o seu ex.
Ah, sim. A gente tava conversando no WhatsApp, aí você falou assim, acabei de terminar com o meu ex. E aí, tipo, era um dia depois da minha formatura. Foi um dia depois da minha formatura, quando eu tinha dado em cima do José na minha formatura, que a gente, enfim, tinha amigos em comum. Aí eu saí correndo. Aí ele saiu correndo quando eu dei em cima dele. Fui tombada. E aí ele me mandou mensagem, só que, tipo, não assim, pra falar assim, ó, tô livre agora. Só que a gente tava conversando no WhatsApp, ele falou, ó, acabei de terminar meu relacionamento. E eu tava, tipo, na casa dos meus amigos, eu fiquei, tipo, eita, agora pode. Agora pode. Aí demorou um mês, né? Demorou Depois. uns meses pra gente ficar ainda. Foi. Foi um tempinho ainda. E até hoje. E até hoje, isso aí já tem então- quase 5 anos, e morando juntos, passando perrengues. Teve um break de 2 meses. Um break de 2 meses. Que Conta aí. depois eu Rosie conto. Rachel. Conta aí o break de 2 meses. Não, gente, foi assim. O Felipe terminou comigo do nada. Não foi do nada. Foi. Por e-mail, por e-mail. Terminei por e-mail, gente. Ai, gente, Boy por lixo, e-mail. Meu Deus, boy terminar por lixo, e-mail. É Fui boy boy lixo. Isso é muito ser lixo, Ai, eu amiga. fui muito boy lixo, Não, gente, desculpa. a gente ia Nossa. começar, a gente tava o quê? 2 meses? A gente junto? tava 3 meses. 3 juntos. meses. A gente não tava na... Estávamos namorando há 3 meses. Aí, o Felipe começou a me ignorar. Eu não entendia muito bem o que tava acontecendo. A gente morava em Prudente ainda. A gente morava em Prudente. Aí, ele ficou assim, acho que umas 2 semanas sem falar comigo direito. Não me respondia. Tipo, eu mandava mensagem de manhã, ele me respondia, sei lá, meia-noite. E aí foi nessa tortura até que ele resolveu terminar. E aí ele me mandou um e-mail com as explicações dele. A gente não conversou sobre. Amiga, eu tô chocado. E eu que foi muito estava, lixo. eu estava trabalhando. Não, gente, aí ele eu me vou- mandou eu- no meio do Eu expediente à preciso me tarde. defender. Ele me mandou Foi um meio e-mail. mal bonito, foi meio mal bonito. Ah, mas continua sendo um e-mail. Ô, amiga. Continua sendo um término. Podia ter uma florzinha embaixo. que ia ser- Nossa. Então vai, defende. Não, Nossa. o que eu tava. O que aconteceu foi o seguinte: a gente tava 3 meses juntos. Eu tava gostando muito do José. E eu senti uns conflitos internos, assim, em relação a ele, em relação ao jeito que ele era. Eu não sabia lidar com pessoas igual o José. Eu sou uma pessoa, como... Não sei se vocês já perceberam. Inclusive, peço perdão aqui ao vivo pras pessoas, que eu vivo atravessando vocês. Eu vivo falando em cima de vocês. Completando frase. Completando frase, eu sou muito expansivo, muito expansivo. Eu aprendi a ser assim, na verdade, né? Porque eu não vim de uma família que é assim. Então, tipo, eu sou muito expansivo. E o José é uma pessoa muito calma, muito quieta, muito serena, muito na dele, muito tímido. E eu não sabia lidar com pessoas igual a ele. E, tipo, às vezes a falta de demonstração dele, às vezes parecia, pra mim, falta de interesse. E aí, falta de interesse, por exemplo, em outras áreas da vida dele. E eu achava que isso ia se refletir em mim. Ele tava num momento muito complicado. Pra quem não sabe também, a mãe dele teve câncer, a minha mãe teve câncer. As nossas mães morreram durante o nosso relacionamento. Ele tava numa época que a mãe dele tava, tipo, bem mal da doença. E eu acho que isso acabava contribuindo também pra ele ficar confuso sobre o futuro e tal. E isso, pra mim, tava, tipo, tomando meio conta de mim. Não porque eu achava que eu era egoísta, porque a minha mãe também tava com câncer. Eu não era egoísta, tipo, de achar que o José tinha que dar atenção pra mim. Não era isso. Era que eu tava achando que o José tava sendo muito relapso às coisas naquela época. E eu, como sou uma pessoa de pegar o negócio e ir lá e resolver, eu não enxergava isso ele naquele momento. Eu fiquei assim, poxa, então, tipo, sei lá, entrei em conflito com isso. E eu não soube terminar com ele. Já pedi desculpas pra ele várias vezes depois disso. Mas eu já perdoei, mas eu gosto de lembrar. Lógico que perdoa, você tá comigo, né? Eu espero ser perdoado. Eu gosto só de, eu só gosto de reforçar. Ele tá Criando aqui. um plano pra me destruir, Ele né? tá aqui por pura vingança. Na verdade, ele vai ter E algum... você ao vivo. Ao vivo! Daqui a pouco aparece ele lá, você tá dormindo, aparece um picador de gelo, assim. Ele já teve várias chances de me matar e não me matou, então eu acho que tá tudo bem. Abalada. Abalada. E aí aconteceu eu terminei, mandei e-mail e falei assim, olha, não tá... Fui sincero, não omiti nada. Também falei que tava, tipo, num momento de... Mas foi um e-mail. Tá bom, não tem como me defender, eu sei, eu entendi. Pior que isso é um SMS. Que tem limite Oi, não de caracteres. quero mais, tchau. Eu não. Então foi isso, e aí a gente voltou, depois de muito esforço meu, Depois de 1 mês e meio, 2 meses? num mês e meio, 2 meses. Foi dia 1º de julho de 2014, a gente voltou.
Assim, foi um esforço tremendo. É porque eu não queria mais, gente. É assim, não Ele porque eu não desencanou. gostava do Fi. É que acontece. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito de aprovação. E aí, se alguém termina comigo, o que acontece? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento também. Então, e eu demorei muito pra terminar esse relacionamento, porque eu pensei muito sobre o que eu queria ou não. Então, se alguém termina comigo, o que eu penso? Que essa pessoa agiu igual a mim. Que ela também pensou muito pra terminar e era Aham, decisão faz sentido. definitiva, entendeu? É, pra uma pessoa, tipo assim, E que como não é tem que vocês maturidade. voltaram por quê? Desculpa. Calma. Então, chega lá, chega lá. Tá. Aí eu não queria de jeito nenhum. E eu voltar ficava com ele. insistindo, eu tava, tipo, muito hard, assim. Tá. Mas eu não tinha deixado de gostar do Fi. Eu entendeu? chorei, fiz barraco numa festa, nossa, foi. Aí eu fui enrolando ele, assim, entendeu? Foi enrolando, e eu não arredava o pé. Até que um dia eu ficava mandando textão pra ele todos os dias, né? No Messenger. Ficava mandando, queria conversar, e ele falava assim. Aí um dia ele falou pra mim: Ó, chega, eu não quero conversar, você é um idiota e para de me mandar textão. Ele falou isso pra mim. Eu falei, aí quando a pessoa fala assim, para de me mandar textão, eu falo, querida. Aí ele faz um textão. Aí eu fiz um textão de 3 folhas. Um textão do textão. Eu fiz uma carta de 3 folhas pra ele, frente e verso. Dobrei e falei assim, à noite eu vou na casa dele. Aí fui na casa dele de mototáxi. Olha o drama, entendeu? Ele esperou chegar à noite. Lógico, porque tinha que ter todo um Daquela da drama. noite preta, né? Era tipo, noite preta. Gente, eu morava muito longe da cidade, porque eu morava perto da faculdade. A faculdade tinha que pegar rodovia pra chegar. E ele foi de E mototáxi. ele foi de mototáxi. Fui de mototáxi. Tava um frio da porra. O frio da porra. Ele nem sabia onde eu morava. Aí me arrumei de uma forma assim, meio despretensiosa. Tipo assim, não estou indo num date, mas estava em casa sofrendo. Eu tinha um coque. Aquela trocada de cueca, né? Pra não... Eu tinha uma época, era uma época que eu tava usando coque, aí eu amarrei o cabelo, uma coisa meio escritor londrino. Aí fui de encontro a ele não me atendia o celular. Eu não sabia que você tava indo, eu tava dormindo. Eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia como voltar pra casa. Ele E aí, sabia só a rua da minha casa. eu não sabia onde Eu era a já casa fiz exata. isso. Já Depois eu fez conto a isso? história. Aí do nada, por um milagre, eu acordei, eu vi meu celular tocando, aí ele tava na esquina. Foi milagre, lá. gente. Ele tava dormindo e ele dorme pesado. E aí, ainda bem que ele acordou, porque senão eu não sabia como ia voltar. E aí, entreguei a carta pra ele, fiz todo um drama, chorei. E aí, no outro dia, ele falou assim, ó... Se você quiser vir aqui em casa assistir Looking, porque a gente começou o namoro assistindo Looking. Nosso primeiro encontro foi em casa, assistindo Looking, aquela série da HBO lá, das 4 amigas O Sex gays. and the City Gay, O claro. Sex and the... Eles tentaram, né? Eles tentaram fazer. Branco. E aí, não que Sex and the City não seja branco, né? Branco. Exato. E aí, o que rolou foi isso. Aí ele me chamou e falou assim, vem aqui assistir Look em casa se você quiser. Eu tava no Herbalife. Eu gosto de frisar isso, porque era uma época que eu Inclusive, tomava não tomem Herbalife. Herbalife. E aí, foi isso. Aí, a gente voltou. E aí, a primeira coisa que ele falou foi assim... Seguinte, minha primeira demanda... Sem essa de sem rótulos. Porque a gente tava numa época, tipo assim, vamos ficar sem rótulos. Nossa, amiga, você era muito boy lixo. Nossa! Boy lixo sem rótulo que termina por e-mail. A ideia era dele junto também. Do quê? Lógico que não. Lógico que você nunca se impôs. Por que eu não tenho que tomar as rédeas das coisas? E aí foi isso, a gente voltou e estamos aí junto até hoje. Gente, vocês estão vendo que esse podcast tá quase um programa da Márcia. Não, né? Casa de família. Porrada! Tá aqui lavando a roupa suja. Vai, amiga, e você, Hilário? Tá. Ai, gente, eu comecei a namorar também. A primeira namorada que eu tive, eu tinha 15 anos também. A família... Eu já contei também isso, não já? Que a menina que eu contei pra minha melhor amiga. Eu contei isso no episódio Sair do Armário. Sim. E eu namorava com essa pessoa. E não tinha esse nome, mas a gente se via diariamente, todos os dias, etc e tal. Até que chegou um ponto que ele falou assim, que eu tava fazendo alguma coisa com uns outros amigos meus. E ele viu de longe, aí depois ele veio ter uma DR comigo e falou que tava com ciúme. Aí eu disse, então, por que você tá com ciúme? Porque eu acho que a gente tá namorando. E foi assim, né? E aí a gente... Não teve o pedido. Não teve o pedido, foi uma coisa porque... Sei lá, eu tinha 15 anos em que ano, gente? 96?
97. Misericórdia. Né? Anos 90. Amiga, o José tinha 2. Gente, olha isso. POC unindo gerações. Eu não me conformo ainda que o José nasceu em 94. Nasceu em 91, viado. Que qual a diferença? Piada. Eu não lembro quantos anos eu tinha, qual era o ano, mas era anos 90 com certeza. E Spice Girls tava ali no meu toca-fitas, To Become One. Essa música. Romântica. Sofria com To Become One, amiga. Nossa, Baby quem não Spice. sofreu? Eu era Baby José não Spice. sofreu. Não sofri. Eu era Baby Spice, Aí foi mais ou menos isso. Teve todo aquele rolo lá que eu contei. Que a família tirou ele da escola, tirou ele da cidade, ele foi pra outro lugar, etc e tal. E eu que fiquei. Fui eu, né? Exatamente, ele foi você. E eu fiquei lá e eu fiquei gostando dele assim muito durante, sei lá, eu era Gaga Cover mesmo, sabe? Eu era Gaga Cover nesse caso. Olha aí. Porque eu fiquei anos e anos remoendo isso. Eu ainda gosto dele, se eu ver. Tanto é que assim, um ano e meio depois de ter acabado, a gente se cruzou na rua. E aí quando ele tava vindo, na mesma calçada que eu tava indo, aí ele me viu e ele trocou de calçada. Pra não cruzar comigo e não falar comigo. De tão absurdo assim que foi. Mas a isso família. quanto tempo depois? Um ano e meio depois. Gente. Um ano e meio depois. E cruzou com a cabeça baixa e tal, porque a família fez muito terror, assim, terrorismo muito grande com ele, entendeu? Então, isso foi durante muito tempo, assim, ficou essa coisa muito mal resolvida conosco. Tanto é assim que depois, quando eu entrei na faculdade, isso já uns 5, 6 anos depois que eu entrei na faculdade. Eu demorei um pouco a entrar na faculdade, não entrei aos 17, entrei aos 21, só porque eu fui reprovado um ano na escola, justamente esse ano que eu tava nesse namoro muito doido. E depois eu acabei fazendo um ano de cursinho, porque eu queria entrar na federal, etc e tal, mas eu não entrei na particular, mas enfim. Anos depois eu tava na faculdade e tal, e era a época do boom do Orkut, sabe? Todo mundo, você já tem Orkut? Ai, que saudade do Orkut. Vamos lá fazer. Eu lembro que na minha turma, quando a gente começou a primeira aula, primeiro dia de aula, o professor perguntou: vocês querem fazer. Eu vou mandar muito material pra vocês lerem extra. Vocês querem fazer um grupo de e-mail no Yahoo ou no Google? Aí eu disse: não, professor, fazemos um grupo no Orkut. Aí todo mundo: que é isso? Nossa. Tipo, que as pessoas não sabiam o que era, de tão novo que era. Uma comunidade? Bichas Era tecnológicas. uma comunidade Gente, era comunidade. Era né? comunidade, vou fazer uma comunidade no Orkut. Aí, que é isso? Aí eu criei a comunidade da minha sala, etc. Você foi adicionando todo mundo. As pessoas criaram o Orkut porque eu tinha falado e tal. E aí era influencer, né? Olha aí, como é que é o nome do dono do Orkut? Orkut. É verdade, caralho. Eu tava aqui, Mark, cara. Não, Mark é o Facebook. E o Orkut deve pro Hilário. Que nada, gente. Aí... Na verdade, deve pra mim, mas isso é um outro episódio. Lá veio o ego, né? O ego da bicha. Não, é por causa de processo mesmo. É? É real. Eita. É verdade, você era professor, eu lembro. Tem uma grande história. Olha, eu quero saber depois. Aí eu tava usando o Orkut uma época, aí quando eu vi, o Orkut começou a denunciar as pessoas que visitavam, né? E aí apareceu o nomezinho dele lá, entendeu? Aí eu disse, tá visitando. Aí eu deixei pra lá. No outro dia, tava ele de novo visitando meu perfil. Aí eu disse, eu vou clicar. Eu cliquei e fiquei vendo todas as fotos, ainda adicionei, tentei conversar, mas nunca mais foi o mesmo. Anos depois, muitos anos depois, eu já tava conversando com um amigo meu da época da faculdade e tal, ele falou, eu conheço uma pessoa da sua cidade e tal, fulano. Aí eu disse, fulano? Mas eu namorei com fulano. Aí ele, como assim, viado? Para tudo, etc e tal. E foi me contar que eles viajaram juntos e que ele viu e que ele ficou dando em cima e que tal, e ele não entendia. Aí eu disse, como o mundo é pequeno, né? Pra acontecer isso. Rebuceteio. Exatamente. Ou recuceteio, no caso. Exatamente. Recuceteio. E isso aconteceu. O nome do episódio vai ser Recuceteio. E anos depois tem mais histórias dele ainda, que tipo, até hoje ele tá solteiro, até hoje ele finge pra família que namora mulheres, mas eu sei que não namora. Enfim, muitas histórias aconteceram e foi isso. De aprendizado que ficou confiar menos em algumas pessoas que você acha, porque eu contei pra minha amiga, pra essa pessoa que era minha amiga, e ela espalhou pra um monte de gente, chegou na família dele e acabou o meu namoro. Será que eu teria durado mais tempo de relacionamento? Talvez, não sei, né? Não dá pra viver nos
assim, e também, outra, né? Muito, muito cabaço essa menina fazer isso. Ah, né? não, mas Tipo, era coisas de adolescente preconceituoso do interior. Vamos pensar assim. Exato, exato. E era anos 90, não tinha esse entendimento. Seria hoje. estranho se não fizesse, né? Exatamente. Fugiria do roteiro. Exatamente, é isso. Vai, Caco. Bom, primeiro que uma grande revelação. Eu, na verdade, não fui uma POC de muitos namoros. Eu fui uma POC de grandíssimas paixões platônicas, não resolvidas, ou que, né, podem ser chamados de bromance hoje em dia. Bromance. Mas nunca chegou a ser uma coisa de, tipo, de fato, ali resolver uma situação. Quer dizer, eu me entendi como tendo afetividade por outros meninos com 15 anos de idade. Na mesma idade que vocês. Só que eu comecei a desenvolver um relacionamento sexual com um menino da minha turma com, tipo, 12. E nisso não tinha nada de amor, de nada, assim. Era simplesmente físico. Eu me interessava ainda emocionalmente por meninas. Não era uma coisa, pra mim, muito difícil de entender esse processo. Só que com 15 anos... Aliás, com 14, na verdade. 14 pra 15. No primeiro colegial, eu reencontrei meu amigo de infância. E ele foi, tipo... assim, uma paixão avassaladora, assim, bizarra. Tipo, ele era a pessoa que eu mais estava junto, a gente saía junto, ele ia me buscar. Todos aqueles clichês de, sabe, de filme de comédia romântica adolescente, sabe? Do, tipo, ele ia anunciar meu nome na porta da escola que ele tinha vindo me buscar. Aí... Como assim? Gente, do, tipo, porque assim, no meu colégio tinha, vamos supor, na portaria você podia ser chamado, né, quando vinham os pais e tudo mais, pra criança ser buscada. E avisavam no pátio do colégio, tipo, fulano, sua mãe tá aqui, não sei o que e tal. E ele foi querer fazer uma gracinha dessas comigo, tipo, pra ser fofo, legal, não sei em que nível que ele tava pensando nisso. Mas ele virou e chamou, do tipo, Foi quase um carro do som. Tipo, Caio, fulano tá aqui, veio te buscar. E ele, tipo, ele tava na porta da escola me esperando, sabe? Tipo, e assim, era um negócio tão absurdo entre a gente que, assim, a gente saía todo final de semana juntos. Eu tava na casa dele todos os finais de semana. Era uma coisa assim de, sabe, do nível de pegar a roupa um do outro e ter muitos momentos de carinho, de afeto e tal. Até que chegou um momento bizarro onde a mãe dele virou pra mim e falou assim, né? Tipo, eu tava de bobeira na casa dele. E assim, a gente se conhecia, na verdade, desde os 3 anos de idade. A gente estudou juntos de pequeno, se perdeu e se encontrou de novo. E aí tô na casa dele, assim, e tinha uma foto nossa de pequeno, né? Na casa dele. Aí a mãe dele virou, tal, aproveitou que ele não tava perto, chegou pra mim e falou... Bom, eu sei que você ama ele tanto quanto eu. Cuida dele pra gente. Você contou essa história. Que foi o mais bizarro. E nisso, assim, tipo, todo o processo de envolvimento, de afetividade, pra mim foi muito distante porque nunca aconteceu. E quando começou a acontecer de formas muito bizarras, mas nunca chegou a ser um namoro, de fato. O primeiro semi-namorado que eu tive foi o Wesley. Que, inclusive, coitado do Wesley, porque eu fui realmente um boy lixo com ele. A gente já foi boy lixo várias vezes. Não, mas eu fui... Todo mundo já foi boy. Inclusive, acho que pode ser o próximo tópico dessa Sim. discussão. Não, inclusive porque semana passada que eu encontrei com uma pessoa aí, a pessoa jogou na minha cara. Você foi um lixo comigo, entendeu? Assim, tipo, isso foi ano passado, Sim. sabe? Então, tipo, A gente ainda... Então não é a idade. Não tinha homens, né? E aí eu tava com 23 na época, quando eu namorei o Wesley. Mas aí foi meio puxado, porque assim, ele mentiu pra mim a idade. Ele falou que ele tinha 19, mas na verdade ele tinha 17. E aí eu com 23, Gente! eu falei, tipo, Anjo, não dá, né, pra gente manter um relacionamento. Tinha quanto? Tinha 23, ele tinha 17. Tipo, dava, mas assim, dentro dos meus padrões não dava. I'm calling the police. Foi literalmente o que eu falei. Falei assim, se você resolve chamar a polícia, eu tô fudido. E aí, depois disso... pode dar um puta... Claro, gente, mano. não façam isso. E aí, depois disso, teve o Tid, que foi um boy lixo na minha vida. Inclusive, se você estiver ouvindo, oi. O cara, ele tá spilling On the fire. tea aqui. Vou falar o nome de todos. E aí chega um momento bom da coisa que meu primeiro namorado oficial, a pessoa com quem eu tive um relacionamento sério, duradouro, firme, com tudo que tem direito, foi o Du, meu namorado atual. E a gente se conheceu aleatoriamente num grupo de Facebook. E foi literalmente o lance da gente começar a namorar em menos de 72 horas. A gente se conheceu via internet, foi, sei lá, foi dia 27. Internet aonde? Tipo, No Facebook, foi num grupo de negros e gays pra Facebook. E era tipo... a gente chegou os dois na mesma semana no grupo. E no tópico de tipo, vamos marcar um encontro.
E aí eu coloquei, né, onde eu morava e tal, e ele, tipo, literalmente copiou e colou aonde ele morava. Aí eu virei e falei, nossa, bonitinho, né? Vou dar uma fuçada. Comecei a fuçar o perfil dele e comecei a mandar, né? Já saí mandando ali o chaveco. E isso foi, tipo, umas 9 da noite. A gente conversou nesse Toma dia. aqui essa nude. Ah, foi sem querer. A gente conversou das 9 da Se viu noite sozinho. às 4 da manhã. Isso foi numa quarta pra quinta-feira. Na quinta-feira, a gente tava às 8 da noite juntos no nosso primeiro encontro. E desde esse primeiro encontro, que foi dia, acho que 27 ou 28 de julho De que ano? de 2015, a gente tá junto até hoje. Oh. E aí foi meio que isso, assim, do, tipo... Tá vendo, gente? Tinha que Pode ser. sair coisa da internet, sim. Não, e assim, Tem ainda muita galera mais... que não acredita, né? Que, Pra caralho. de Tinder, essas coisas. Pra caralho. né? Eu, inclusive, casei uma amiga pelo Tinder, né? Bom A gente frisar também. isso. A gente também o quê? A Bela conheceu o Igor no Tinder. Ah, tá, gente. Nossa, eu Eu pensei, falei, como ué, assim? como assim? Eu não tava no Tinder, não, meu anjo. Não era você. E até, tipo, pra mim foi muito louco porque, assim, eu vinha de um histórico de rejeição, decepção, tristeza com relacionamento, do tipo... Cheguei naquele clássico ponto, né, do tipo, isso não é pra mim, isso não vai acontecer e vamos que vamos. Até que eu comecei a perceber que, tipo, não, as coisas vão acontecendo, mas vão acontecendo, né, no tempo que elas têm que acontecer, até a hora que chegou o momento onde eu conheci meu namorado. Mas, pra mim foi um processo muito louco, assim, de entendimento do processo como um todo, de sentir o que eu tava sentindo, porque era tudo novo, né? Diferente de ter sentido isso com outras idades, eu senti isso platonicamente. Sentindo a reciprocidade foi uma parada completamente diferente, assim. Ah, tem isso também. E muda a vida de uma forma bizarra. Pausa. A gente prometeu que não ia militar mais. Você não acha que isso também tem um pouco de racismo? Ah, não, assim, Sobre a questão de não namorar tanto, etc e tal. entra pesado, assim. Primeiro que, né, a gente fala de preterimento. Pra quem não sabe, preterimento é a escolha de uma coisa à outra. E acontece muito dentro da comunidade LGBT, principalmente Sim. quando a gente fala sobre relacionamentos com pessoas negras, do tipo... Sim, a questão do pra caralho. preterimento rola bizarramente, porque quando não cai no âmbito do fetiche, onde o corpo negro é fetichizado, tá certo? Sim. Se não cai nesse âmbito, cai no âmbito do, tipo, invisibilidade, assim, onde você praticamente não existe no meio de relacionamentos. E pra mim era muito foda, porque eu via todos os meus amigos, né, namorando, tendo relacionamentos, e entrando e saindo de relacionamento, com o cu até assado já. E eu tava lá, assim, sabe, tipo, largada. Amei o cu assado, gente. Com o cu assado já. Amei. E eu lá, praticamente, Drew Barrymore, nunca fui Virgem. beijada, sabe? Já trocamos o recuceteio pra cu assado. O nome do episódio vai ser cu assado. Esse podcast é sempre uma pornô. Vai ter que ser maior 18 A de gente novo. tá aqui brincando com o perigo todo vídeo, não colocar o explicit lá no Face, lá no Spotify. Um dia Meu sonho eles tem vão uma- baixar tem isso uma lá. track. Uma tag explicit. E aí foi, assim, pra mim foi muito foda, porque era literalmente aquela coisa meio Drew Barrymore, sabe? Eu nunca fui beijada, né? Tipo, não sei o que vocês estão passando em termos de afetividade, eu sabia, mas assim, era muito distante de mim isso. Até a hora que isso começou a vir pra mim, veio muito forte. E tanto o meu namorado, quanto o Tid, quanto o Wesley, foram relacionamentos afrocentrados. Então, assim, foram os momentos onde o relacionamento de fato começou a dar certo pra mim, foi quando eu entendi que pra alguns pontos eu ia precisar afrocentrar isso pra sentir isso de uma forma diferente. Por quê? Até eu explicar quais eram as minhas questões, quais eram as linhas de rejeição que eu tinha passado, o que tinha acontecido comigo, como era o racismo estrutural na sociedade e tudo mais, desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa branca, não que não fosse, né? Não que eu não opte por relacionamentos interraciais. Mas o processo que eu tenho de explicar todo esse trajeto pra uma pessoa branca é mais um desgaste que eu tinha pra me relacionar. E infelizmente, né, dos relacionamentos que eu tive que também foram bem curtos com pessoas brancas, que nem chegam a ser contados como alguma coisa, foram processos que passaram por isso, sabe? Do tipo, aonde eu tinha que chegar e levantar essa questão, porque essa questão não era uma questão falada. Sim. E isso chegava num processo muito delicado e muito cheio de coisas que não valia tanto a pena. Então, pra mim, o relacionamento afrocentrado foi meio que a solução desse contexto pra me sentir visível dentro do meio de relacionamentos. Isso não quer dizer, lógico, que eu não vá, né, não sei, futuro, que não vai acontecer alguma coisa a respeito disso. Mas, no presente momento, estou num relacionamento afrocentrado e
gosto das possibilidades que esse relacionamento me apresenta em função de respeito à minha individualidade, né? Em termos de luta sozinho. Achei massa você falar isso, porque durante muito tempo eu vivi isso, esse dilema. De, tipo, gostar muito de determinadas pessoas, as pessoas sempre me preterirem a determinadas pessoas. Tipo, a pessoa ficar o tempo inteiro contigo ou te escravizar sentimentalmente falando, vamos dizer assim. Escravizar sentimentalmente no sentido de gosto muito de você, gosto muito de você. É o Felipe aqui com a loucura com o microfone. Eu sou meio metódico. É porque deixa eu explicar, porque o primeiro episódio saiu a minha respiração muito forte. Eu tava com começo de pneumonia. E aí eu falei, puta merda, aí eu fico agora controlando os meninos enquanto eles estão falando. Pra caralho aqui. E eu tô aqui, tipo, puxando os microfones pra ficar longe da respiração. Tá bom, voltando então. Desculpa. Eu fui escravizado sentimentalmente pelas pessoas do tipo, a pessoa ficava o tempo inteiro te acessando, o tempo inteiro te dando corda, o tempo inteiro te colocando ali dentro do mundo dela, querendo você próximo, até chegava um ponto de ficar contigo, fazer sexo, fazer qualquer coisa, e na verdade não assumia nada, ou não saía de cima, ou ficava dando escândalo se você tentasse qualquer outra coisa, e durante muito tempo isso foi muito ruim pra mim. Até hoje eu acho que eu tô me recuperando um pouco disso, desses vários episódios que eu passei, vários, assim. Quem é meu amigo há mais de 10 anos já conviveu comigo em episódios muito ruins, assim, onde eu era extremamente psicótico por uma pessoa, e a pessoa comigo, tô dizendo assim, eu e ela só, ou em 4 paredes, ou só no MSN, ou só no Messenger, ou só no WhatsApp, a pessoa dá milhões de esperanças, criando todo o universo junto contigo, aí passa uma página, estamos nós com os amigos, e a pessoa é completamente uma estranha, ela tá dando em cima de todo mundo, entendeu? E isso foi o entendimento que eu tive durante muito tempo. Depois, isso também porque durante muito tempo eu não me entendia como negro, tá? Isso é um caso até que a gente pode falar fazer um episódio só sobre isso, sobre inclusive racismo, esse mês, né? Porque exatamente, a gente pode fazer isso sim. Eu não me entendia como pessoa negra que sou, e aí com isso como eu não me enxergava como negro, eu achava que era porque eu era feio, eu era gordo, eu era isso, eu era aquilo, eu era burro, eu era pobre, eu morava longe, eu morava em qualquer... Eu inventava 1000 histórias, e na verdade era tudo por causa de racismo, no final das contas, entendeu? E isso eu só fui entender de uns 5, 6 anos pra cá, sabe? Ou de uns 4, 5 anos pra cá, no máximo. Entendeu? Que era racismo e que durante muito tempo as pessoas não me enxergavam em determinados espaços por causa disso, ou num relacionamento por causa disso. Enfim, a gente pode debater isso melhor num episódio próprio, eu acho. Mas hoje em dia eu já tenho esse entendimento sobre afrocentrado, como essa questão de afrocentrado. Eu já tive relacionamentos afrocentrados, relacionamentos assim, tipo, não relacionamento namoro, mas tipo, já fiquei com outras pessoas negras, já foi ok também, não tenho problema com isso de forma alguma hoje em dia, mas nunca tive um relacionamento duradouro com pessoas negras, com outra pessoa negra. Então acho que ainda falta esse step pra mim, entendeu? Dando uma dica, só pra não ficar muito tempo falando sobre isso, tem um post do BuzzFeed que foi feito há uns dias atrás, do Vitor Nascimento, quem fez, que é o redator LGBT lá do BuzzFeed, né? O Vitor fez um Marco, depois você pega o link e coloca aí na thread. Pô, Marco, isso mesmo. Vamos contratar a nossa quinta POC. Ele inclusive mandou um e-mailzinho pra gente ler depois. Mandou? Agora durante o episódio? Agora durante o episódio. Marco é a nossa first POC. Então, tem um post do Vitor Nascimento onde ele fala sobre pessoas negras, relacionamentos, e quando elas se sentiram preteridas e como elas se sentiam fora dos relacionamentos, quando as pessoas não assumiam os relacionamentos, etc, etc, etc. Isso tem tudo, desde a fetichização que o Caco tava falando, até questões raciais mesmo, da pessoa não querer estar com outra pessoa negra e dizer isso na cara, entendeu? Enfim, 1000 coisas que acontecem. Eu acho que esse post é bem importante, vale a pena dar uma lida, porque tem mais de 10 relatos pra vocês verem que não é frescura e não é mimimi, entendeu? Isso existe sim. E, enfim,
É uma coisa. Inclusive, eu quero aproveitar esse espaço pra dar um beijo pro Vitor, do BuzzFeed, que ele conseguiu... A gente se conheceu quando ele fez a reportagem... Não foi ele que fez a reportagem, mas foi por ele que eu consegui sobre a cura gay, que saiu no BuzzFeed comigo. Ele é um queridaço. Ele já ouviu a gente, se não me engano. Eu já vi ele comentando alguma coisa no nosso Twitter. Vamos marcar o Vitor. O Vitor dá um RT na gente. Ele me segue inclusive, também. Inclusive, podemos chamar um dia para um acho que ele segue episódio, todo o POC. Inclusive, Vitor, se você ouvir isso, está convidado pra vir com a gente. Isso. Sim. Eu tava até falando hoje, inclusive, com um amigo meu do Twitter, o Luiz, que essa questão do preterimento, né, ela afeta quando você faz parte de outras minorias dentro do relacionamento, ela vai afetando consecutivamente. E ele tava até mencionando isso de ter que avisar pra outros caras que ele é um cara gordo e como isso é um choque de ter que avisar. Que, tipo, vamos supor, a pessoa tá te vendo lá no perfil e ela não sabe o seu biotipo físico e, tipo... Você tem que virar e falar, tá, sou gordo, sabe? Ou do tipo, pra, né, trazer as expectativas da pessoa pra dentro do real. Que eu acho que, né, infelizmente, dentro do cenário LGBT, a gente vive muito ainda pautado em biotipos que aparecem em pornô gay, tipo Bellamy, Men.com e afins. E acho que isso acaba traduzindo muito a experiência de relacionamento pra gente, porque nunca é dentro de padrões muito reais. Eu acho que esse tipo de coisa afeta um pouco a dinâmica do jovem LGBT, né? Jovem adulto LGBT, quando vai se relacionar, porque é sempre cercado de estigmas, assim, mas... Vamos falar de coisa boa, né? Do relacionamento, que eu acho que é o momento. Tá, então... Vamos abrir aqui o espaço pra gente começar a falar sobre relacionamento monogâmico e poligâmico, né? O que vocês acham? Sim, acho ótimo. Vou conversar com a pessoa que não está no relacionamento... Aberto. Eu não tenho relacionamento nenhum. O que você acha, amigo? Sobre relacionamentos abertos? Eu não tenho nada contra relacionamento aberto, não. Inclusive, tenho amigos que... Tenho até amigos que têm, né? Eu não tenho nenhum... Não tenho... Assim, eu morro, gente, de preguiça de usar aplicativos tipo Tinder, Happn, etc. Eu morro de preguiça. Gente, eu nunca usei. No meu Tinder... Nunca usei. No meu Tinder, eu acho que tem umas 300 pessoas que deram match, assim. Se eu conversei com 20, foi muito. Mas era muito assim, né? Eu acho que na época que... Na época que eu era solteiro, quando eu tava com o José, aí eu usei o Grindr, sei lá, 3 meses. Sim. E uma puta preguiça. Eu só usei Tinder, eu fiquei uma vez com uma pessoa do Tinder. Eu tenho uma história muito boa com isso. A primeira do Tinder, eu também fiz o mesmo esquema, só que eu saí, tipo, eu consegui conversar com 20. Aí eu saí transando com geral, porque era isso que eu queria, né, do Tinder. E uma fun fact engraçadíssima. Eu baixei o Happn e eu usei o Happn, sei lá, 1 mês antes de eu começar a namorar. E aí comecei a mexer no Happn, não sei o que, tava um menino super bonitinho. Eu falei assim, nossa, que legal, né? Tô vendo que essa distância tá muito perto. Eu falei, nossa, né, o moleque deve trabalhar por aqui, perto de onde eu trabalho. E eu trabalhava na região da Vila Madalena e tô fuçando, não sei o quê. E eu não tinha prestado muita atenção no rosto, assim. Eu tinha dado like porque eu tinha gostado, mas não fiquei ali estudando a fundo o rosto, né? Nem ligo. E não era aplicativo de sexo, era tipo o Happn mesmo, assim. Não fiquei, sabe, vidrado vendo mais fotos, nem nada. E aí, quando eu fui perceber quem era a pessoa, essa pessoa era o Léo Maia, do episódio de... Eu sei dessa história, é verdade. Gente, então, estamos aqui, né, sabendo agora que existiu aí um interesse mútuo. Olha, voltando ao assunto, como eu tava falando. Então, geralmente no Tinder, quando um dia que eu não tô morrendo de preguiça do aplicativo, aparecem uns casais lá, oi, gostamos de você, vamos conversar? Aí eu fico falando, então, gente, eu não quero estar num relacionamento onde eu sou a terceira pessoa, sei lá, assim, nada contra. Eu acho que isso depende do acordo de de quem tá no relacionamento, etc e tal. Mas eu, particularmente, eu não sei se eu tenho a maturidade necessária. E olha que eu tenho vou fazer 35 anos, tá? Nesses próximos dias. E eu não me acho numa maturidade suficiente para estar num relacionamento aberto com mais pessoas. Não sei se isso é egoísmo da minha parte, se isso tem algum problema, se as pessoas veem isso como infantilidade, etc. Tem uma amiga minha que ela comenta muito que ela acha que a natureza, e ela tem várias teses sobre isso. A gente pode até convidar ela um dia para vir aqui conversar conosco. Milena, amo Milena de paixão.
E ela fala muito sobre que a natureza do ser humano é poliamorosa. Sim. Ela fala sobre isso o tempo inteiro e ela tem várias teses sobre isso, etc e tal. Eu até respeito a opinião dela, não concordo muito em alguns pontos, concordo em outros. Eu acho que essa questão do pertencimento é muito uma coisa é uma questão muito capitalista até, de que, tipo, isso aqui me pertence, isso aqui é uma coisa minha, né? Isso aqui é meu, você não tem acesso a isso. Concordo com esse ponto, mas também é uma questão cultural, né? Que não é assim, não é da noite pro dia que a gente se desconstrói culturalmente. Eu não tenho problema absolutamente nenhum. Acho que se o acordo de quem tá no relacionamento é esse, vai em frente, né? Mas, por exemplo, eu quis abrir com você o assunto porque eu acho que a gente pode daí tirar, tipo, muito estigma que é criado em cima do relacionamento aberto, né? Tá. Tipo, por exemplo, eu, pra quem me conhece há um tempo já, eu era a pessoa que falava mal de relacionamento aberto. Mas geralmente quem desdenha quer comprar, né? E poliamor e etc. Eu era a pessoa que... Eu pegava dia no meu Twitter só pra falar mal de relacionamento aberto. A gente teve uma conversa... De graça! A gente teve uma conversa há muito tempo atrás, aí você... Aham. Sobre isso, no qual você falou muita coisa mal, mas assim, muita coisa mal mesmo. Ele falava mesmo. Sobre relacionamento Então, eu falava aberto. muito mal. E aí eu e José, pra quem não sabe, a gente abriu o relacionamento há um ano, fez um ano, acho que esse mês agora. A gente abriu o relacionamento porque a gente tava numa fase de querer experimentar e de entender nós, casal, em outra fórmula, sabe? Eu acho que, não porque desgastou o relacionamento, mas eu acho que porque a gente tava numa monotonia... A gente caiu na rotina. Na rotina. E não que isso seja ruim, mas eu acho que pra gente não funcionava. Eu fui a pessoa que propôs, a gente sentou e conversou umas 2 vezes, né? Antes de abrir realmente. Porque a gente tava, tipo, querendo experimentar e entender. E pra mim surgiu, tipo, do dia pra noite. Eu mudei de opinião. Foi do dia pra noite. Do dia pra noite eu comecei a entender. Mas quem sugeriu? Foi o José ou foi você? Eu. Você, tá. Eu entendi, tipo, de uma forma totalmente diferente do dia pra noite. Assim, eu não li nada. Não foi, tipo, o vídeo da Jujut que me mudou, sabe? Tá. Foi, tipo, simplesmente, do dia pra noite eu falei assim, tá, e se a gente tentar? E aí eu vou propor pro José. Aí a gente conversou, a gente entendeu ali que, tipo, talvez não fosse o momento. E aí passou um mês e a gente conversou de novo e aí foi. Tá. E a gente sentiu que melhorou, né? Sim, bastante. Depois, tipo... O que acontecia comigo era muito... Eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas. Que, tipo, elas criam esse preconceito ao redor do relacionamento aberto. É a culpa cristã, é aquela... não. O aprendizado. Exatamente. Eu não tenho culpa isso cristã que eu com ia nada. falar. Não, eu sei. Quanto Não, a assim, isso, tipo, a não. maioria da galera Sim. acha que é esse negócio que você falou, capitalista. Tipo assim, Sim. me pertence. Possessivo, Possessivo, tipo... Ninguém pertence a ninguém, na verdade. Exato. E eu normal, comecei a entender que, tipo assim, a minha afetividade, o meu amor, o meu respeito, a minha alegria, a minha felicidade de estar com o José, tipo, não influenciava dele conhecer outras pessoas e de uma forma carnal, porque a gente não é poliamor, a gente não tem um poliamor, a gente tem um relacionamento que não é monogâmico, mas não é... Eu não entendo muito. Aliás, vou aproveitar. Você é a tia Wikipédia do rolê pra isso? A tia Wikipédia. Relacionamento aberto, ele consiste no seguinte, né? Dentro do básico que a gente pode aí resumir a coisa. Você entender que a sua afetividade, a sua relação, nada disso interfere no fato do seu desejo carnal. A gente tem o desejo carnal pela pessoa que tá com a gente, mas a gente, dentro do relacionamento, não passa a simplesmente não ter mais desejo carnal por nenhuma pessoa. Exato. E o relacionamento aberto, ele é meio que a vazão que você tem pra poder exercitar isso dentro do seu relacionamento. Lógico que entendendo todas as dimensões de respeito, de tudo. E o que acontece dentro de uma relação poliamorosa é o seguinte, no caso de uma ou mais pessoas são convidadas, né, a fazer parte desse casal.
E dentro dessa construção de casal, eles entendem que essa construção ela pode ser, sim, monogâmica, né? Onde é um relacionamento onde tem essas 3 ou 4 pessoas, mas elas só se relacionam entre si. Ou pode ser um relacionamento aberto, onde essas pessoas se relacionam de forma aberta dentro de uma relação poliamorosa. O fato de ser poliamoroso não significa que é automaticamente aberto, e nem o fato de ser um relacionamento aberto significa que é um relacionamento poliamoroso. Porque pode ser um trisal que eles são monogâmicos. Fechados, exato. Isso. O que acontece comigo com o José é que a gente tem um relacionamento aberto que ele não é poliamoroso. Então aí, pessoas que querem ser apresentadas ao Felipe, ele está nessa coisa. Eu vou mandar os Inventei uma palavra. Manda um book. Vou mandar um book das pessoas. Enfim, eu ia falar uma coisa horrível aqui, deixa eu falar. Então, o que acontece é isso. A gente tá tipo... A gente entendeu, criou meio que as regras. E aí cada casal cria o seu. Acho que, tipo, nem é muito legal a gente ficar contando, tipo, quais são as nossas regras, porque cada um... I got new rules, I count, né? Porque, tipo, cada casal vai entender o seu. Você não pode se guiar pelo outro. Tipo, é o que te magoa, o que te afeta mais. Tipo, tem casal que não transa, tem casal que não, sei lá... Só faz em conjunto. Então, tipo, é cada um na sua, cada casal com o seu. Acho que vai entendendo com o tempo o que te faz bem e o que não te faz. Sim. Tipo, nenhuma relação tem aliás, cada relação tem seu molde, nenhuma relação tem um molde que deve ser seguido. Isso. E o entendimento também do relacionamento aberto é você saber que os padrões que constituem uma relação, né, tradicional, como a gente vê por aí, eles não necessariamente vão ser seguidos. O fato da gente seguir esses padrões de relacionamento vem porque a gente vive numa sociedade que, né, meio que piramida isso na cabeça da gente. Isso. Mas não necessariamente impõe o fato de que a gente precisa ter um relacionamento dessa estrutura, sabe? Que precisa ser desse jeito, de pontos assim. Tanto que, né, aproveitando que, né, te interferi agora, eu parti de um ponto do relacionamento onde, assim, a gente não tava com briga, a gente não tava com problemas, mas eu tinha muito essa questão em mim do como era a relação de afetividade versus tensão e tesão sexual, assim, né? Tipo, como isso se manifestava em mim. E pra mim entrava no lance da culpa muito forte, porque eu me sentia muito errado de estar sentindo tesão ou qualquer tipo de atração física que fosse, sendo que eu tava namorando uma relação monogâmica, séria e tudo mais, bem estruturada, pipipi, popopó. Só que assim, aí foi que eu fui entendendo, e graças a Deus eu namoro um anjo que me ajudou a entender isso também. Que, cara, não é bem por aí, sabe? Não é o fato de você viver um molde pré-estabelecido que esse molde não possa ser repensado e revisto entre as duas pessoas, sabe? Um dos pontos que mais ajudou com que o relacionamento aberto pra mim fluísse, que também tá por volta de um ano e pouquinho, a gente teve mais de uma tentativa, né? Que acho que também é uma coisa que pode acontecer dentro do relacionamento. Tipo, você voltar, Você voltar fechar atrás, eu acho que não é um processo de desistência, muito menos de frustração nem nada. De falha, Exato. Tipo, não é porque não deu certo que não vai dar certo de novo em outros formatos. É o que a gente fala justamente da dinâmica, né? De respeitar a dinâmica de cada um. E pra mim foi muito importante entender isso, né? Num primeiro momento, fazer esse trial aí que não deu muito certo. Num segundo momento, entender isso de uma forma melhor. E começar a me postar, né? De uma forma... Me portar, não me postar. Olha, a millennial. A millennial digital. A digital. Me portar de uma forma que eu não me sentisse aviltado ou incomodado pela forma como as pessoas liam isso, assim. Porque durante muito tempo, assim, no começo do relacionamento aberto, né? Quando eu comentava, tipo, por algum motivo calhava de entrar o assunto e alguém perguntava alguma coisa pra mim, eu comentava sobre isso... foram inúmeras as vezes de julgamento do tipo... Ai, porque... Não sei como é que você consegue, mas eu não conseguiria. Eu consigo porque eu tenho um nível de conversa com meu namorado que funciona, sabe? E se pra você não funciona, se pra você não dá certo, aí é uma questão que vai dar seu entendimento da relação. Eu também tive pessoas que olharam e falaram assim... Ai, mas isso não é certo. Ou acham que isso é tipo... O que é certo, né? Ou acham que isso é... Pela lógica conservadora, não era nem pra ele estar namorando. Exato. Essa é a lógica. Pela Bíblia, meu amor, eu te tava queimando no inferno. Não era nem pra ter esse nome, namoro. Não era pra ter
nada, sim. entendeu? E eu vejo muita gente assim Era pra que, ser só tipo, sodomia. Sodoma e Gomorra. E eu vejo muita gente que ainda também reduz o relacionamento aberto à questão de, tipo, não, você só tá querendo putaria. Eu acho que a putaria, ela tá fazendo parte do relacionamento, sim, mas ela não é um fator 100% presente nisso, sabe? Eu entendo muito como... Temos necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas, elas compreendem, né? Cagar, mijar, transar e afins. E eu acho que como uma necessidade fisiológica que, né, que o ser humano tem, vão ter momentos onde a gente vai querer, sabe, exercer mais disso, né, dessa necessidade fisiológica de uma forma diferente. E às vezes o apetite sexual pode não ser o mesmo, Exato. às vezes a predisposição pode não ser a mesma. E o fato de você poder canalizar isso de uma forma centrada e madura dentro de uma relação ajuda com que o caminho seja um pouco mais simples, sabe? Primeiro que assim, acho que, né, não se trata de um modelo de relação melhor do que o outro. O que a gente tá querendo deixar aqui claro, né, não é esse o ponto. Não é porque você tá num relacionamento monogâmico que ele é maravilhoso, ou que você tá num relacionamento poliamor ou relacionamento aberto, que ele também é maravilhoso. Eu acho que, assim, a gente tá vivendo um momento de novas interpretações do que a gente entende como certo. A nossa geração, ela vem pra questionar mesmo todos esses moldes. E a questão do relacionamento aberto é um dos questionamentos que a gente tá propondo enquanto geração pros moldes de relacionamento que a gente tá acostumado. Eu consigo, sei lá, listar mais de 1000 casais aí que eu conheço, que eu vi histórias que, se tivessem a noção, por exemplo, do relacionamento aberto, a noção de ciúme, de traição, de uma série de coisas teriam modificado e o relacionamento até poderia continuar existindo com respeito às diferentes partes. Por quê? Porque a gente nasce e cresce entendendo que, cara, você sentiu desejo por outra pessoa errado. Você não tá no seu relacionamento ali focado 24 horas, né, no seu parceiro, tá errado. E, cara, não é isso, sabe? Tá longe de ser uma parada dessas. Eu acho que, inclusive, o que ajuda muito, tipo, o que ajudou muito o nosso relacionamento melhorar e a gente até se reaproximar, eu e o José, foi o tanto que a gente precisou começar a conversar pra entender como é que isso funcionaria dentro do relacionamento. E aí a gente começou a conversar demais. E a gente tipo, não que a gente não conversasse antes, mas é que dali pra frente a gente começou a conversar sobre tudo. Então, assim, isso te magoa? Vamos conversar sobre isso, vamos tentar esclarecer isso. Então, tipo, a troca que é tão grande, tipo, você nem precisa abrir o seu relacionamento, mas só de você, tipo, expor colocar as cartas na mesa, tipo, o que você tá sentindo, já é uma forma de você, tipo, mostrar até a forma de você respeitar a pessoa com quem você tá. Tipo, acho que tudo parte da conversa. Então foi o que o Caco disse. Se eu e o José a gente estivesse num relacionamento aberto, que não tivesse conversa, que fosse só, enfim, desrespeitoso, não é bom. Então, assim, não é que não tem uma fórmula boa. Eu acho que a única coisa que ajuda, mas isso é em todos os âmbitos da sua vida, em todos os relacionamentos familiares, com amigos, sentimentais e tal, é a conversa. É você, tipo, sentar e expor as coisas que você sente, o que você quer. Porque, querendo ou não, gente, no final do dia, você estando casado ou não, você tendo filho ou não, você morando longe do seu namorado ou não, tipo, você é uma pessoa sozinha, você é um ser humano. E você tem as suas necessidades, você tem os seus desejos, você tem os seus medos. Então, tipo, eu acho que você precisa pensar, sim, do que você sente, não reprimir isso e tentar ver, tipo, de uma melhor forma como isso pode funcionar dentro daquilo que você quer como ser e como você quer como casal. Porque tem isso também, né? Tem gente que começa a namorar e já vira, tipo, uma pessoa só, e já quer virar uma pessoa só. Se veste igual, tá igual, né? Começa até a se transformar na pessoa, tipo... E assim, gente... Eu tenho muito pavor disso. Eu tenho um pavor real. Eu acho tão bizarro quando as pessoas falam assim, a gente é um só, a gente é tipo um só. Gente, não pode ser um só. Você não pode ser tem que ter a sua individualidade. E isso, individualidade é muito importante tipo, pra tudo. Eu acho que assim, falar que é um só, falar que outra é a sua vida, se for de uma forma lúdica,
sabe? Pelo bem da poesia da coisa, tu, tipo, soa poesia da fofo, coisa. Ok, mas eu acho que assim, quando chega num ponto onde você não Mas eu sabe... acho que nem aí até ok, porque isso é romantizar uma ideia... Não, eu acho que assim, a gente vive da romantização do amor até não poder mais, né? E a romantização do amor é uma bosta. Exato. Também, né? Tipo, a gente sabe que isso Aqui o existe. desconstruidão falando. Olha lá. A gente sabe que O que isso terminou por existe. e-mail. Gente, terminou por e-mail. E-mail. Há uns anos atrás, tá? Não foi há 10 anos, não. Foi no máximo quanto? Sei lá. 4. 4 anos atrás. Ele tá terminando por e-mail. Hoje ele tá aqui, levantando a bandeira do amor livre. Do amor líquido. E aí eu acho que é meio isso, assim, sabe? De entender que, porra, beleza, sabe? O amor romântico tá ali pra ser vivido, pra ser sentido e tudo mais. A gente vê isso explorado de diversas formas e é lógico que a nossa primeira concepção vai ser a utilização desse meio dessa forma de amor que a gente vê tantas vezes. Eu acho que é meio que as pessoas ficam procurando um relacionamento igual às histórias da Disney, né? Tipo, princesas da Disney não existe, gente. A romantização do amor, né? Exatamente. Princesa da Disney não existe, assim. Eu acho que parte desse ponto aqui, eu acho que vai da honestidade de cada um, né? Sim. Um relacionamento Sim. tem que... Se você tá com outra pessoa, você tem que ser honesta com outra pessoa sobre os seus sentimentos, sobre tudo, entendeu? E com você, e honesto com você. Exatamente. Se aquilo faz sentido pra você, você tem que falar isso pra pessoa, entendeu? E tem que ver. Se não faz sentido pra ela, tem outras Independente pessoas. do relacionamento, seja ele aberto, monogâmico, poli, as duas pessoas, ou quem estão envolvidos no relacionamento, tem que estar feliz. Sim. Entendeu? Todo mundo tem que estar feliz. Se um não tá feliz, não tá dando certo. Exato, já não deu certo. Porque exato. você não deve nada pra ninguém. Você não tem que agradar ninguém num relacionamento. Você tem que agradar e ser agradado, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo. E fora que assim, né? Relacionamento é uma parceria entre duas pessoas que estão afim ali da situação e que entraram nisso em conjunto, sabe? Do tipo... ao mesmo tempo que até dá pra ter um relacionamento sozinho, porque a gente sabe, né? A responsabilidade afetiva é uma bosta. Mas a dinâmica é justamente que você entenda que isso é uma parceria onde as duas pessoas vão ter que ceder um pouco delas e vão ter que abrir espaço pra entender o que é a complexidade da outra pessoa. E isso é um puta num trampo, sabe? Não é uma parada complicada, não é uma parada fácil, porque tem toda... Pensa que é o seguinte, né? Quando você vai conhecer uma pessoa, você vai ter o passado dela, a relação dela familiar, a relação dela com o amor, a maneira como ela lidou ou deixou de lidar com rejeições, e todo esse histórico vai vir junto com ela quando ela estiver se relacionando com você. Isso. Então, assim, à medida meio que... que uma bagagem. à medida que você encontra essa pessoa, você não vai encontrar uma pessoa zero bala, sabe? Que você vai moldar e vai ser tudo isso, ou que você vai se permitir ser moldado por alguém porque, você tá num relacionamento, sabe? Eu, particularmente, não vejo assim. Não acho que seja essa cadência de vida que eu espero pra mim em nenhum relacionamento da vida. Mas é entender que, assim, o quão mais complexo o outro for, mais necessário vão ser as conversas pra que a gente, né, entre num nível de aceitação ok. Isso. Aliás, fala. Não, fala. Não, fala. Eu ia fazer um outro semi-tópico rápido antes da gente acabar o programa. Fala. Mas é bom que a gente precisa ler os e-mails da galera. A gente precisa ler os e-mails e aí a gente precisa falar de dates ruins, que a gente falou que a gente ia falar de Falar dates o quê? ruins. Dentes ruins, não. Dentes ruins. Dates ruins. Esse é um podcast... Esse é um podcast sobre odontologia. Eu entendi dentições. Eu disse, como assim? Dentições. É um podcast odontológico. Dentições. Eu tô aqui. Faz o seu tópico, vai. Não, o meu era muito complexo pra falar agora rapidinho. Aí, Então fica pra uma próxima. a gente vai ter um ponto 2 com certeza, porque tem muita coisa pra falar ainda sobre relacionamento. Vamos então para os nossos e-mails, que a gente tem alguns e-mails pra ler Então aqui. os dates ruins provavelmente também. Os dentes ruins vão ficar pros próximos. Date também, ruim, né? a gente faz em outro episódio só Acho que sobre é date só ruim. sobre o dente. Eu tenho um date ruim que eu vou contar, dar só o spoiler dele aqui. O menino, ele ficava me enrolando durante semanas. Aí eu ficava falando pra ele: vou aí te sequestrar, vou aí te levar pra não sei o quê. Sequestrar do tipo, vou aí te pegar e a gente vai passar o dia adulto, etc e tal. E aí, um dia, deu, sei lá, domingo à noite, tava passando o último bloco do Fantástico. Aí o menino tava bêbado, veio falar comigo: você disse que vinha aqui me sequestrar, tô esperando faz 15 dias. Deu uns 5 minutos, eu deixei ele falando sozinho, saí da minha casa, fui bater na porta dele, cheguei lá, não sabia qual era o apartamento, não sabia qual era a rua, só sabia qual era a rua assim, direito, só de ver. Disse que você foi com uma touca preta na cabeça. Não fui com a touca. Eu tava todo de preto, mas eu não fui com a touca preta. E aí eu cheguei lá e liguei e disse:
Aí ele disse, oi, o que é que você tá me ligando? Você me deixou falando sozinho. Eu disse, tô aqui embaixo, desce. E esse foi um date muito ruim. Foi assim, horrível. Foi bem horrível esse date. Mas aí eu conto porque... Olha, vai deixar vocês com gostinho. No próximo episódio. Espero que ele escute, tá? Vou fazer questão. Eu vou contar um semi-spoiler também. Mas é semi-spoiler mesmo. Hoje em dia a gente virou amigo, inclusive faz bastante tempo que eu não falo com ele. Mas a gente saiu pra ver um filme no cinema, a gente tinha ido pra um bar, ali na Augusta, a gente saiu pra ver um filme no cinema. Foi inclusive aquele filme da Cameron Diaz, que a Nicki Minaj é, tipo... É a secretária dela no filme. Senhora. Que aquele filme é meio péssimo, assim. E quando a gente tava, né, nos trailers, assim, curtindo, né, se curtindo um pouco, a gente começou a se pegar forte. E eu tenho, né, pra quem não sabe, eu tenho 4 graus e pouco de miopia, astigmatismo em cada olho. A gente se beijando, ele quebrou meu óculos. Misericórdia. Aí, lógico que eu fiz ele pagar, porque eu não sou obrigada. A balada! Bicha, paguei meu dinheiro? Ai, bicha. E aí eu fiz ele Vamos pagar pros meu óculos. e-mails, vamos pros e-mails. José lê o primeiro e-mail. Vamos lá, De nós quem é? recebemos 3 e-mails focados em relacionamento. Então, nós Lembrando, vamos ler nosso esses e-mail 3. é pocketcultura@gmail.com. Mais uma Repete, vez, Felipe. pocketcultura@gmail.com. De novo, pocketcultura@gmail.com. Estamos também no Twitter com @POC de Cultura e Instagram também com POC de Cultura, lendo todas as DMs. Quem quiser mandar, por favor. Logo mais, Facebook também. Facebook, nossa página já está criada. Se você Já está quiser criada, curtir, é verdade. Pode Pocket de curtir. Cultura também lá. Isso no mesmo. Facebook. Então vamos lá. O primeiro é de uma... É o quê? Little Pokers? Uma Little É uma Little É uma Little Poker. Ah, ela pediu pra não ser identificada. Isso, ela pediu pra não ser identificada. Ela começa assim. Primeiro quero dizer que o podcast é sensacional. Já ouvi todos os episódios pelo menos 3 vezes. Não, obrigado. E faço todo mundo de Nem a casa... gente fez isso. Nem a gente. E faço todo mundo de casa ouvir junto. Arrasou. Ajuda Beijo, nos maravilhosa. views, ô Hilário. Eu ouço todos os episódios. Mas eu só escuto quando eu edito. E vamos agradecer essa Little Poker maravilhosa que ouve com a família inteira. Incrível. Por mais Maravilhosa. POCs fazendo isso. Tá, aí ela vem... Continua. Eu preciso realmente de um conselho. Eu namoro há 11 meses, mas antes de começar meu namoro, eu tinha uma amizade de 5 anos com um cara desde o ensino médio. E desde que comecei a namorar, ele sumiu. Quando fiz 6 meses de namoro, esse cara apareceu dizendo que havia sumido porque se apaixonou por mim e não sabia lidar com isso, mas que já tinha se resolvido emocionalmente. Porém, meu namorado não aceitou isso, obviamente. Ele ficou com ciúmes e disse que não se sentiria bem sabendo que tem uma amizade com alguém que se apaixonou por mim e etc. Porém, eu sinto muito a falta desse amigo e realmente não sei o que fazer. Me ajudem. Vocês são incríveis, sinceramente. Olha, corram. É o que eu digo pra senhora, tá? Corram. Porque não vai dar certo, meu amor. Eu já vivi isso, essa historinha aí. Exatamente igual, do mesmo jeitinho. Assim, claro que eu tava num outro relacionamento, em outras coisas. Não tava namorando exatamente com a pessoa. E aí essa pessoa voltou, apareceu assim do nada. Adorava sumir, assim. Dava em cima, instigava. Aí chegava na hora H, a pessoa some, desaparece, não te responde, não dá nenhum sinal de fumaça, não dá nada. Então, vai por mim assim, já tive essa experiência, é melhor corram, entendeu? Você acha que ele tá blefando, falando que já se resolveu? Eu não acho que tá blefando, talvez ele esteja falando sério, mas se a pessoa sumiu por 6 meses e aí reaparece, eu estou apaixonado, descobri que eu estava apaixonado. Gente, Eu não acredito nesse papo também, mas pelo que eu entendi, ela tá querendo ser amigo dessa pessoa. Mas Ela não, era na verdade amiga. é Ela porque era amiga, tá... muito. Aí ele parou de falar com ela. Ah, tá. Não. Ah, não Aí vale a nesse pena. meio tempo Não ela vale a começou a pena. namorar. Aí Não depois vale a de 6 meses de namoro, esse cara voltou Ah, tá. falando que ele Não. sumiu porque ele tinha apaixonado por O cara ela. não quer ficar com ela. Tá, ele não quer, ele só Ele quer... sumiu Ela já tá porque- namorando uma pessoa. Ele sumiu porque ele se apaixonou. Ele sumiu porque se apaixonou. E aí Gente, ele... então, mas é a mesma situação. Foi isso mesmo que eu tava entendendo. É justamente a mesma situação, entendeu? É Tipo, um justamente amigo se apaixonou por você. Aham. É a mesma situação. Eu também já tive É uma a dessa. mesma situação. Não vale a pena, eu não sei, porque você vai acabar em algum ponto, assim, dependendo de como seja o seu relacionamento. A gente tava falando sobre um relacionamento aberto. Vai que você tá num relacionamento aberto, vai que você abre seu relacionamento, ninguém sabe, né? Nesse ponto. Mas eu não acho válido por uma questão extremamente
de você respeitar os seus limites também. Seus limites enquanto limites de pessoa, assim, vamos dizer. Eu não sei como explicar isso que eu tô querendo dizer. Mas é tipo, a pessoa deixou de falar contigo porque ela tava apaixonada e tinha medo de dizer pra você que tava apaixonada, medo da sua reação. E aí some 6 meses. E aí acho que não some é 6 assim, né? meses. E aí depois volta dizendo que tava apaixonado e por isso sumiu. Eu disse, será que essa pessoa era amiga mesmo, sabe? Eu fico pensando Porque nisso, 6 né? meses é muito tempo, né? Gente, Mas é que eu penso, desculpa, Vamos lá. José, eu penso do ponto de vista da POC romântica, né? Da Sim. POC extremamente romântica. Eu já passei por situação de me ver apaixonado por algum amigo que eu não poderia falar, mas que tava num relacionamento. E que pra mim era uma coisa muito forte, porque assim, eu sabia que já teria logo de cara uma situação, né, do não pelo momento que a pessoa tá passando. Então eu acho que assim, eu entendo o ponto de vista do amigo dela que fez isso. Não concordo, eu entendo, são 2 pontos diferentes. Eu acho que assim, faltou realmente maturidade emocional por parte desse amigo de virar e falar pra ela desde o princípio, sabe, ó, é isso que tá acontecendo, eu acho melhor eu me afastar, tipo, dar a possibilidade da pessoa entender o que tá acontecendo. Eu acho que isso é o mínimo que precisava. Porque pra mim, assim, eu vou fazer o meio termo. Pra mim, assim, o que pega aí nesse negócio é você deixar uma pessoa que você, até então você se importa no vácuo, no escuro, sem saber o que tá acontecendo. Exatamente. Isso, você cria mágoas, gente. Não, você é cria, isso. tipo... pelo que eu entendi, ela gosta desse amigo. Tudo Sim. bem. Mas... Porque é uma amizade de 5 anos também, né? Então, eu tenho que entender qual é o estado dela hoje. Tipo, eu acho que é meio que se perguntar assim, tá? Tipo, será que ele pode fazer isso de novo? Sim. Porque será que eu vou aceitar que isso aconteça de novo? E eu acho que acho que a grande questão aí... Tô amando falar. A grande questão aí é, tipo... Assim, eu entendo que existe um ciúmes do seu namorado, mas eu acho que ele não pode interferir em qualquer outra relação que você tenha. Se vocês não têm um relacionamento aberto e esse amigo quer só ser amigo mesmo, eu acho que não tem que ter aí uma interferência dele. Concordo. Assim, a gente fala tanto desse negócio de como o ciúmes ele pode se transformar numa coisa muito abusiva. E eu acho que aí não é a decisão dele, é uma decisão sua... separado indivíduo, sabe? A gente tá falando de individualidade aqui, tipo, Sim. é sua. Era uma coisa que eu até ia falar sobre red flag aí dentro dessa situação toda. Eu amo que o cara tem os termos. O seu namorado não concordar com a amizade em função do cara ser apaixonado por você... pode ser visto como uma coisa natural e tudo mais, de proteção e tudo mais. Mas assim, não necessariamente é isso que pode estar passando. Já, né, ouvi vários relatos, já passei por... relacionamentos abusivos. Eu acho que quando começa nesse tipo de restrição do tipo, eu não gosto que você fale com fulano, independente do grau que seja, até mesmo num caso mais delicado como esse, eu acho que restringe muito a liberdade da pessoa. Eu acho que assim, se uma pessoa ela te ama, tem um sentimento muito forte por você e ela quer perdurar esse relacionamento, ela tem que entender que, né, é importante que ela seja muito segura de si. Sim. Porque, sabe, você não vai deixar de ser vista, de ser desejada, de ser amada por outras pessoas que não seu namorado. Isso vai acontecer dentro ou fora do seu relacionamento. Exato. E não é algo que ele possa ser arbitrário a isso. Se ele for uma pessoa bem resolvida, ele vai entender que isso é além dele, assim, sabe? eu não tô nem... o meu conselho aqui não foi nem em relação ao seu namorado. Eu acho que seu namorado tá sendo um meio cuzão, tá? Desculpa a sinceridade. O lado ele vai, né? Ele vai eu acho que seu namorado tá sendo meio cuzão de ser assim, de proibir de falar com as pessoas, etc e tal. Eu tô falando do ponto de vista de que eu já passei por essa, de amigo que some e depois diz, porque eu não sei como é que eu tava lidando com os meus sentimentos referente a você. Eu disse, por que você não falou sobre isso? Me deixou no vácuo, sabe? Eu acho que é muito mais por aí que eu tô falando do que sobre o relacionamento do seu amigo. Seu namorado não tem nada a ver com as amizades que você faz ou com você deixa de fazer, entendeu? Você tem que... Porque ele precisa confiar em você. E até porque o menino veio antes dele. Exatamente. Tem isso também, E né? acho que se Exatamente. você talvez queira continuar essa amizade, você tem que deixar muito claro pro seu amigo que você não tem o mesmo sentimento que ele tem por você. Exatamente. Em questão Isso tem que ser deixado claríssimo, vocês têm que estar na mesma página. Exato. E aí, tipo assim, se vocês resolverem reatar a amizade de vocês, tipo, com respeito e com... responsabilidade afetiva. E, tipo assim... Tem que entender também, se vocês voltarem à amizade e ele não se sentir bem, confortável,
de estar, tipo, com uma pessoa que ele gosta, só que ele não vai poder atravessar até um certo limite, tipo, ele não pode chegar até um certo limite, aí é mesmo se afastar. Se você começar a perceber que ele voltou à amizade exclusivamente pra tentar alguma coisa Isso, com você, também tem isso também. nem que seja aos pouquinhos, em mínimos gestos, aí você vai ter que se afastar, né? Porque a gente sabe que tem essa galera que vive meio, né, meio comédia romântica, que acha que vai conquistar aos pouquinhos e que vai roubar a namorada. Isso, E isso, gente, acontece, mas... A maioria não é comédia romântica. A maioria mesmo. é comédia romântica mesmo, sabe? Tá. É respeito. Então é isso. Depois conta pra gente qual foi a sua decisão. Manda e-mail pra gente que a gente fica ligadinho. Responde aí, gente. Obrigado, Segundo e-mail. Eu vou ler o do Marcos. Não foi um e-mail, foi uma DM. Marcos é a pessoa maravilhosa que faz nossas threads eventualmente. Lá no Twitter, né? Ai, Marcos. Um hino. Ele começou assim: Oi, Pox, me chamo Marcos, tenho 21 anos, sou câncer com ascendente Capricórnio. Jesus. Publicitário. Não, meu acidente. Eu tenho a lua em Não faço câncer. ideia do que significa. Publicitário e moro em Belo Horizonte. Ele falou: se precisarem de mais alguma coisa, o Caco sabe. Já tive relacionamentos, 3 na verdade, que duraram 1 ano cada, sempre com caras acima dos 30 anos. Sempre tive uma mentalidade mais adulta para me relacionar com alguém. Infelizmente, nunca deu muito certo. Todos os meus ex não tinham uma mentalidade tão madura quanto a idade deles. Um parecia até adolescente, infelizmente. Vejo que é frequente as pessoas se limitarem a uma idade mínima e máxima para se relacionar com alguém. E com experiências que tive, percebi mais ainda que o amadurecimento mental não é simplesmente uma idade. Eu acho que eu li errado, talvez disléxica. Enfim. Depois dessas experiências meio tensas, decidi dar um tempo pra mim e está sendo ótimo. Estou focando nos meus projetos, estou super bem e não quero me relacionar com alguém por enquanto. Gostaria de dizer que adoro o Pop de Cultura e que vocês são ótimos. Um beijo em cada um de vocês. Um beijo, querido. Beijo. Fofo. Fofão. Maravilhoso. Lindo. Eu vou falar, porque foi o ponto que eu mencionei ao falar do meu relacionamento com Wesley. Eu tenho uma regra muito básica pra mim de relacionamentos agora. Eu tô com 27, então eu penso sempre 5 anos a mais, 5 anos a menos. Que é a máxima de tolerância que eu consigo aceitar aí em função de questões geracionais. Por exemplo, eu sei que uma pessoa com menos de 22 não vai partilhar de algumas das referências e noções de mundo que eu tenho, em função de ser muito nova e, por exemplo, eu tô há 10 anos fora do armário. Dependendo do nível de evolução da pessoa fora do armário, ainda mais sendo mais novo, a probabilidade dessa pessoa estar começando a engatilhar a vida, né, afetiva e entender a vida como uma pessoa LGBT. Então, pra mim, eu nem sempre tenho o saco de ser essa ponte que vai ajudar a fazer isso com... Cuidar desse drama, né? Exato. Drama não numa palavra pejorativa, mas tipo... Exato, porque eu vejo que muitas vezes, assim, Ou seja, o Caco não se relacionaria com o José nem com o Hilário. Não, não é isso, gente. Gente, estamos aqui excluídas. Né? Excluídas. Expus a POC. Brincadeira. O podcast vai acabar hoje, gente. Acabou. É que eu penso pelo seguinte, tipo, por exemplo, num caso de um cara mais velho, eu acho viável pra mim, A em função balada. da proximidade, né, do mais velho, mas um cara mais novo eu vejo ainda esse degrau em função Tá de... querendo de corrigir, associação. né? Tô te vendo aqui. Agora já era. Tá na minha cara, tá na minha frente, olha pro meu Não, olho. mas é real, eu não, tipo... Porque assim, eu já tive a mesma experiência que o Marcos, né? De sair com caras mais velhos que, na verdade, se comportam como se fossem adolescentes. Nossa, tem muito quem isso. nunca? Que é lamentável, assim, mas... não foram todos os caras mais velhos com que aconteceu isso, então a minha tendência a ser mais aberto pra caras mais velhos é maior. Mas pra caras mais novos já aconteceu de muita situação de eu olhar e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, do tipo, de tentar emergir no rolê dos amigos dessa pessoa com quem eu tava ficando e essa pessoa Nossa, era... você tá lá completamente deslocado. Exato, né, da e assim, realidade. e é uma coisa que por mais que, sei lá, goste da pessoa, né, esteja suscetível a isso, às vezes mudar muito o seu padrão de convivência pra fazer parte ali do momento da pessoa é uma coisa que é um desgaste que não dá pra você fazer toda hora, sabe? E eu não achava justo nem comigo e nem com a pessoa que ela se privasse de viver o que ela tinha pra viver na idade dela, e muito menos eu ter que reviver essas coisas várias e várias vezes, porque era o momento dela de viver, sabe? Então, pra mim, foi meio um lance disso. E é uma coisa que eu passo também com caras mais velhos. Por sorte, o meu namorado, o Du, ele é só um ano e meio mais velho que eu. Então é pouca coisa, mas assim, quando também já tive relacionamentos com caras mais velhos do que eu, a noção deles era muito parecida com a minha, sabe? Tipo, você tem muito pra viver e eu não acho que eu seja
um momento de parada da sua vida agora, sabe? Vai muito de cada cabeça. Eu só acho que não dá pra, né, sair esperando grandes, né, desenvolvimentos e grandes coisas quando o momento de vida das duas pessoas é muito diferente. Sim. Eu acho que essa questão eu concordo com o Marcos aí sobre a questão de... É Marcos ou Marco? Marcos. Marcos, né? Que essa questão de que idade realmente não é maturidade das pessoas. E não é maturidade porque o que faz a maturidade das pessoas são as vivências que ela tem. Entendeu? Então, uma pessoa, sei lá, vou dar exemplos muito extremos e que não são totalmente reais, mas são exemplos só, tá? Por exemplo, você pega uma pessoa que era moradora de rua, aí ela conseguiu um auxílio do governo X qualquer, conseguiu estudar, conseguiu se manter, conseguiu entrar na faculdade, conseguiu se formar, etc e tal, e aí ela saiu da rua, foi pra primeira casa dela, blá, 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 blá. Você tem essa pessoa. Ela tem uma vivência completamente... E essa pessoa tem lá 23 anos, vamos dar uma idade pra essa pessoa. E aí você tem uma outra pessoa que ela tem 40 anos, ela mora com os pais, é classe média, branca, mora com os pais a vida inteira, nunca pagou uma conta, não sabe nem quanto é a conta de luz da própria casa. O dinheiro que ela tem, ela só compra videogame e etc, etc. Essas pessoas existem há um monte, a gente conhece também essas pessoas. E essa pessoa tem 40 anos, mas ela tem uma vivência completamente diferente da pessoa de 23 que morou na rua, entendeu? Sim. Então, vivências são totalmente diferentes. Eu concordo super com você. O que eu tenho muito medo dessa questão de relacionamento com pessoas muito mais velhas que a gente porque essas pessoas estão se relacionando com a gente, entendeu? Muitas das vezes as pessoas estão se relacionando com pessoas mais novas pra tentar manipular essas pessoas, entendeu? Porque elas estão querendo, tipo, manipular você pra você fazer tudo o que ela quer, entendeu? Desde coisas muito simples do dia a dia, como assistir sempre os filmes que ela quer, ou comer sempre as comidas que ela quer, ou sair sempre pros lugares que ela quer, até coisas mais bizarras, como preferências sexuais, entendeu? Depende da preferência. Até porque uma pessoa mais velha também, ela tá mais à frente pra uma vida financeira mais estabilizada. Espera-se então, isso, né? O que se espera. Foi tipo assim, exato. Olha eu aqui falando um discurso normativo, né? Mega normativo. Sim. Mas é mais ou menos assim, né? Tipo, daí que nasceu também, tipo, dessa ideia que nasce mais ou menos Sugar Daddy. Sim, exatamente. Né? Isso, inclusive, é uma das questões que o feminismo bate muito. A gente não é mulher aqui, a gente não tem lugar de fala pra falar sobre isso. Nossas amigas feministas podem falar super sobre isso, né? Se elas quiserem se pronunciar aqui, acho que tem espaço aberto, microfone aberto, pra elas virem falar sobre isso. Mas o feminismo fala sobre isso em alguns pontos, que é sobre por que homens muito mais velhos estão se relacionando com meninas de 20 anos, entendeu? E ficam sempre com aquele papinho de que você é muito diferente das outras, não sei o que, blá, 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 você é muito mais evoluído, blá, 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 blá. E aí você vê que não é bem por esse lado e não é assim que funciona, né? Principalmente desses relacionamentos. Eu já me relacionei com pessoas mais velhas, já tive problemas com esses relacionamentos também, já tive ganhos com esses relacionamentos. Não dá pra ser sempre só coisa ruim. Tem ganhos também, inclusive, acho que no Sair do Armário eu falei sobre isso. Eu tava saindo sobre eu dizia que eu era discreto e fora do meio pras pessoas. Impossível ser discreto e fora do meio. Eu sou tudo menos discreto e fora do meio. E aí, eu fui encontrar com esse cara e ele era advogado, já era bem mais velho, etc e tal. Fui encontrar com ele no escritório dele, de advocacia. Tinha conversado com ele pela internet, no Mirk na época. Olha, eu sou velho mesmo, Mirk. Aí, eu não sei o que é isso. Nem eu. Mirk é um bate-papo que tinha antes do bate-papo UOL. Eu tava achando que era tipo um bar, sei lá. Antes do bate-papo UOL. Aí surgiu em paralelo ali. Não, o Mirk existia há mais tempo. Mas enfim. Aí eu conheci esse cara e eu disse... E a gente era uma época que não tinha foto, né? Ninguém tinha foto na internet. Eu usava conexão de escada, etc e tal. E aí a gente se descrevia pelo chat, dizendo, eu sou fulano de tal, eu sou fulana, sou bonita, sou loira, não sei o que. Essa altura, né? Aí eu falava mais ou menos como eu era, aí a pessoa, vamos nos encontrar. Aí a gente se encontrou, e aí eu fui encontrar com ele, aí ele era bonitão mesmo, ele gostou de mim também. Aí lá pelas tantas ele falou pra mim assim, nossa, mas por que você disse que você era discreta e fora do meio? Você não é discreta e nem fora do meio. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas você tem que saber isso, entendeu? E ele abriu meus olhos
pra eu ver que eu tava tentando ser uma coisa que eu não era. Entendeu? Então isso foi um ganho muito grande desse relacionamento que foi puramente sexual durante um tempo, depois se tornou uma grande amizade, até nunca mais tive contato com ele e tal. Roberto, beijo. Ele nunca vai escutar isso também. Então, enfim, foda-se. E é isso, sabe? Eu acho que eu tenho senões, vamos usar uma palavra difícil. Eu tenho... POC de cultura tá aí pra isso. Senões cultura com, é isso, com esses relacionamentos de pessoas muito mais velhas, porque tem que ver qual é a necessidade que aquela pessoa tá procurando em você e vice-versa, entendeu? Porque se aquela pessoa tá querendo te manipular ou te usar por algum motivo, por alguma coisa, você tem que ficar com o pé atrás, sim. Arrasou, é isso mesmo. Claro Eu que acho qualquer experiência é experiência, né? Isso, É, exatamente. eu acho que é tipo... E eu acho que se curtir é um momento extremamente bom. Eu tô nessa fase do me curtir. Eu ia falar exatamente disso. Eu tô super nessa fase do me curtir, principalmente depois que me disseram que eu fui um boy lixo ano passado. Eu tô... Mentira, eu não fui um boy lixo. Depois a gente fala. E eu tô Vai ser um episódio de dates ruins e boy lixo. Justiça pelo Hilário. Inclusive, porque esse boy do date ruim foi justamente o boy que me passou 5 anos dizendo pra mim, era meu amigo, tô com medo da gente estragar nossa amizade, voltei porque eu descobri que eu estava apaixonado. Então não vale a pena, entendeu? É a vida mesmo. É isso que tu tá dizendo no outro e-mail, tá? Então, é sobre isso aí de se curtir que eu ia falar. Eu acho que tem esse momento também que é muito bom. Eu acho que é isso que algumas pessoas elas ficam pulando de relacionamento em relacionamento e de tentativa em tentativa. Eu acho que tem um momento mesmo que tem que ser nosso e a gente se conhece melhor, a gente se entende melhor. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, não me relacionava porque eu gostava muito de me curtir e eu tava esperando mesmo acontecer de uma forma, tipo, que fosse mágica e onde eu tivesse, tipo, mágica. Olha só a romantização, né? Aí, você foi mágico, José. Não, que, tipo, onde eu tivesse espaço Ele também pra... a varinha, né? O meme do Harry Potter. O ator pornô. Grito. Onde eu tivesse espaço pra ser, tipo, eu mesmo também, sabe? Então, tipo, eu acho que tem isso. A gente tem que se conhecer e tem que entender os nossos limites e aonde a gente quer pisar. Eu acho que você tá fazendo tudo certinho. Tipo, eu acho que esse é um caminho de, tipo, pra entender... Quando você estiver dentro de um relacionamento que você nunca vai esperar menos do que você merece. Porque é assim que a gente... É estando com a gente que a gente entende o nosso valor. Olha aí. Vamos para o terceiro e-mail. Ele não falou nada sobre não falar o nome, mas eu não vou falar não, tá? É outro poquezinho. Na dúvida é melhor. É um anônimo. Ele mandou: Olá, meninos. Primeiro quero deixar claro que sou muito fã do podcast. Lindo! Descobri por um acaso e me apaixonei. Dou muita risada e aprendo muito com vocês. Eu sempre fico muito besta quando as pessoas falam assim, eu sou fã do podcast. Gente, Ai, obrigado, vocês são muito... de verdade. Nossa! Aí Itimalia. Itimalia. Continua. Obrigado pelo podcast. Tenho 20 anos. Bom, eu tive depressão em 2013. Foi um momento bem perturbador pra mim. Parei de ir pra escola. Desde então não falava mais com ninguém. Não saía pra nada. Me isolei completamente de tudo e de todos. Pra variar, sou extremamente tímido e tenho transtorno de ansiedade. No final de 2016, voltei pro colégio pra terminar meus estudos e comecei a fazer um curso pra eu voltar a ser mais sociável e cortar um pouco minha timidez, que é terrível. Ajudou um pouco, mas ainda assim sou bastante tímido. Fico nervoso fácil, começo a tremer, fico bem gelado, começo a suar. É desesperador. Isso acaba interferindo muito na minha maneira de me relacionar. Eu sou virgem, nunca transei com nenhum garoto nem garota, nunca nem beijei ninguém até hoje. Eu sou magro, mas nem tanto, tenho curvas. E tenho muita vergonha do meu corpo, de ficar nu e também do fato de eu não saber beijar. Recentemente instalei um aplicativo de relacionamento pela primeira vez e me cadastrei. Comecei a conversar com um cara bem interessante, tinha um papo legal, conversamos por um bom tempo até que ele me chamou para jantar na casa dele. Mesmo com toda a minha timidez e insegurança, acabei aceitando. Fiquei extremamente ansioso e com medo contando os dias, até que o dia chegou. Me arrumei, comprei flores para casa dele, comprei um vinho legal, criei uma playlist com músicas do nosso gosto e saí confiante. Assim que cheguei, me deu um pânico, comecei a suar, tremer, fiquei desesperado, acabei me recuando e voltei para casa. Inventei a desculpa mais estúpida e pedi desculpas por não poder ir. Me senti péssimo por ter feito isso com ele. Esse episódio acabou esfriando bastante nosso contato e acabei deletando o aplicativo. Enfim, eu não tenho o hábito de sair, eu me sinto totalmente desconfortável, deslocado em festa, balada, nunca vou. Sou bem caretinha nesse sentido.
Então eu queria que vocês me dessem alguma sugestão do que eu deveria tentar fazer pra mudar isso. Sei que é impossível entrar em um relacionamento se protegendo o tempo todo, mas sou totalmente neurótico. Tenho um medo absurdo de fazer feio, decepcionar outra pessoa. Fico me regulando o tempo todo, isso é bem cansativo até. Primeiro. Posso começar? Não, eu quero muito começar, porque eu não vou começar a falar sobre e-mail. Eu quero só falar assim, primeiro, você é muito fofo, e segundo, você pra sua idade tem um discurso, tipo, muito... Sim, incrível. Muito coerente. 20. Coerente e, tipo... o final que ele fala que ele sabe que não é possível entrar no relacionamento se protegendo, tipo, isso vem com muita maturidade. Então, o processo de autodescoberta dele é muito claro. Exato, parabéns. Primeiro de tudo, eu queria dar um abraço apertado nesse Little Pocket, que a gente não vai citar o nome, porque assim, só o fato de você estar abrindo, né, a sua vida pra gente, pra que a gente, de certa forma, opine sobre isso, eu acho que já dá muita margem, né, pra entender o quão forte, quão, né, ciente das suas limitações e de como você dialoga com tudo isso você é. Eu acho que nem todo mundo tem essa clareza de opinião e nem entende, né, quais são os seus próprios processos. Primeiro de tudo, eu gostaria de dar esse abraço porque você realmente merece. Segundo ponto, eu acho que é o seguinte, existem muitas pessoas aí introspectivas, tímidas, que passam, né, por processos de relacionamento tais quais o seu. Eu acho que é importante entrar em contato com isso cada vez mais, seja você com você mesmo ou você com um psicólogo, analista que seja, para entender de onde vem isso, se isso tem algum fundo emocional ou não. Sobre as questões físicas que você mencionou no e-mail, eu acho que isso não tem a ver. Acho que a insegurança que você sente faz parte da idade, faz parte do mundo que a gente vive. A gente tá sempre pressionado a viver dentro de uma estrutura, né, limitadora. E eu vou te contar uma coisa, eu tenho 35 anos e eu continuo inseguro com diversas coisas relacionadas, principalmente com o meu corpo, principalmente com a minha aparência, com várias coisas. Isso não vai deixar de existir, entendeu? Eu acho que a gente precisa ser trabalhado o tempo inteiro, e também questões de autoconfiança. E se a gente não consegue trabalhar isso sozinho, a gente tem que procurar ajuda. Sim. Seja ajuda... A gente não é psicólogo aqui, tá? Então a gente não tem como dar esse aval psicológico, psiquiátrico, o que quer que seja. Então a gente não tem como dar esse aval. Mas conversar com os amigos, procurar uma ajuda profissional também ajuda muito nessa questão, né? Enfim. Sim, e... eu e o Fih somos super body positive a respeito de consciência corporal, de ter corpo gordo e tudo mais. Então, acho que vale a pena dar uma olhada na maneira como a gente se expressa para algumas coisas, que pode servir de ajuda para você encontrar a sua maneira de cavar isso em você. A gente já deixou também no de gordofobia várias outras pessoas que podem te ajudar nessa questão física, de se entender e se amar cada vez mais, que torna o processo um pouco mais fácil na hora de você dividir a sua intimidade com outras pessoas, até com você mesmo. E um ponto mais importante que me chamou a atenção aí foi a questão da depressão e da ansiedade. Não vou expor, mas já conheci uma pessoa com um quadro muito semelhante ao seu, e posso te dizer hoje com toda a segurança do mundo, essa pessoa está bem, feliz e namorando. É um processo, né? Cada um passa pelo seu processo individualmente, mas isso não quer dizer que a questão dos transtornos psicológicos que você tem vão delimitar o seu futuro. Pelo contrário. Eu, por exemplo, também tenho transtorno de ansiedade, namoro, então, assim, é uma coisa que... O fato de isso fazer parte da sua vida não vai ser um fato delimitador na hora de você se relacionar com outra pessoa. Acho que tendo empatia e tendo respeito, a outra pessoa consegue tranquilamente te entender e seguir junto com você. Eu quero falar agora como uma pessoa tímida que sou. Eu tô meio chorando, gente. Que eu achei ele bonitinho. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, amigo. E eu tenho muitos problemas por causa disso também. Eu tenho muita dificuldade de fazer amigo. Eu tenho, às vezes, no meu ápice assim, de timidez, eu não consigo pedir informação pra alguém na rua, sabe? E isso também atrapalha muito em todos os aspectos da minha vida, de trabalho a qualquer tipo de relacionamento. Uma coisa que me chamou a atenção é você ter citado que você tem 20 anos, nunca transou e nem beijou. Não acelera isso, tá? Porque eu fui uma pessoa que acelerou esse processo. Eu perdi o meu bebê e eu perdi minha virgindade por pressão, porque os meus amigos estavam perdendo e eu achei que eu precisava perder, porque senão eu tava perdendo alguma coisa, sem perder a virgindade. E, na verdade, não.
tá? Aí foram, Isso é foram ambas pressão, experiências né? horríveis, sim. É uma questão de pressão. Foram 100%. ambas experiências horrorosas. Social total. Eu não estava afim em nenhuma das vezes, nas minhas primeiras vezes. Tanto de beijo quanto de sexo. E agora eu acho que você tem que deixar as coisas acontecer. Toma cuidado com o aplicativo, tá? Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem muita gente ruim por aí. Não Nem sei todo se... mundo tem o mesmo respeito e vai Isso, considerar a sua consciência. situação como Não algo... tem o mesmo respeito, não tem a consciência e não tem a famosa responsabilidade afetiva, né? Sim. Deixa claro para se você conhecer alguém daqui pra frente e você querer se relacionar com essa pessoa, achar o papo legal novamente, igual foi com esse cara, deixa muito claro que é a sua primeira vez. Se esse cara achar ruim, ele é um babaca, tá? Se ele tentar te diminuir por qualquer atitude sua, tanto de que você diz de levou flores e vinho, ele é um babaca, tá? Não deixe as pessoas te diminuir quando você chegar ao ponto de começar um relacionamento com alguém. E não acelera as coisas. Elas vão acontecer, pode ter certeza. E acho que isso que os meninos falaram sobre talvez procurar ajuda. Eu não sei se você frequenta psicólogo ou se você toma medicamento, alguma coisa. E para trabalhar essa sua timidez e essa sua insegurança, né? Sim. Eu vou falar... Primeiro eu me emocionei, dei uma choradinha aqui, porque eu fiquei pensando em, na sua situação. Eu me enxergo muito em você, tipo, em algumas coisas que você falou. Eu sou essa pessoa expansiva, mas quando eu era adolescente eu era muito mais introspectivo e eu tinha muitas essas questões na minha cabeça. Então eu entendo também um pouco o que você deve estar passando. Não na mesma proporção, porque eu não tinha ansiedade nem depressão na época. Mas, cara, primeiro, eu acho que a lição de tudo aqui que a gente quer deixar é se respeitar, sabe? O seu tempo, a sua vontade, os seus desejos. Tipo, não ficar nessa pressão de ter que beijar alguém, de ter que sair com alguém. E se não deu certo, se você não achou que você conseguiria fazer alguma coisa... Tá tudo bem. Exato. Se você não conseguiu entregar as flores pro cara e não conseguiu continuar no encontro, ir pro encontro... Cara, que bom que você não foi, que bom que você voltou, e que bom que você se respeitou. Eu acho que esse é o caminho. Acho que quando for, você sentir que você consegue, é quando você tem que ir, sabe? É muito importante você ter essa consciência de que não é bom se forçar e de que não é bom fazer... se colocar em situações que podem ser de risco pra você, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Eu acho que é nesse caminho que você tem que seguir, sabe? Você não fez uma coisa errada não indo no encontro, você se respeitou. Você respeitou, o que você estava sentindo e o medo, e os seus medos, as suas questões. Então, é nisso que você tem que focar. É focar no que você quer e procurar ajuda mesmo. Eu acho que, independente de ansiedades e depressões, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa... A gente vive numa sociedade doente, Sim. que coloca pressão na cabeça da gente, e é daí que nascem essas coisas. Não é porque você não é feio, você não é... E eu tô falando isso sem te olhar, porque essa é a verdade. A gente tem os nossos corpos, a gente nasce do jeito que a gente nasce, e a gente vai morrer assim, e a gente precisa aprender desde pequenininho a se amar e não se acostumar com a gente, a se amar de verdade, a saber que a gente tem o nosso valor. Então é isso aí, meu recado continua nessa linha que você tem. Você é uma pessoa, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi do e-mail, você é uma pessoa muito centrada e que tem um pensamento muito maduro pra sua idade. Isso é muito legal. Continua. E procura uma ajuda. Médica mesmo, assim, profissional, sabe? Eu acho que é importante. Você vai se descobrir com o seu tempo e... Soltando suas próprias travas, Isso, entendendo aonde cada uma delas tem, sei lá, algum gatilho possível. Exatamente. E uma coisa que minha mãe me fala e que eu acho que é importante levar pra você como um conselho bom seu corpo é o seu templo, né? Não é qualquer um que vai entrar no seu templo a qualquer hora que quiser. Então, à medida como você escolhe, né, dividir o seu... Eu pensei nisso, amigo. Eu pensei nessa Questão de frase. pensamento. À medida que você entende que o seu corpo é seu e é um templo seu, né? Você vai saber exatamente como você vai querer dividir isso com alguém. E outra, né? Nós somos donos dos nossos próprios tempos pra tudo que a gente faz. Então, assim, não é ruim a gente entender que, sei lá, né?
vale a pena a gente prestar um pouco mais de atenção no nosso tempo e não deixar que ninguém bagunce. Isso. Sim. A gente tá com um tempão aqui. A gente falou assim, vamos gravar um episódio mais curtinho, mais leve. Esse é o maior episódio que a gente teve agora. Então a gente vai dando um beijo pra vocês. Ah, não, tem as vai indicações da direto. POC. Vamos fazer rapidinho, vai. Vamos fazer rapidinho. Eu quero Rápido, sem textão. Eu quero dar 2 dicas. Fala rapidão. Uma é uma cantora. A Duda Beat. Ah, não. A Duda Beat, ela é uma cantora do Recife. Ela é foda. Ela canta música meio brega, meio banduol, meio Brega Pablo. hipster, chique. Isso, brega hipster conceitual, contemplativo. Então, tipo, ouçam Duda Beat. Ela é muito da hora. O nome do álbum dela é Sinto Muito. E a minha outra dica eu vou tentar não me alongar nessa, porque eu tenho um textão pra falar, mas vocês podem ler no meu Facebook o textão que eu fiz sobre o filme. Bohemian Rhapsody, biografia do Fred Mercury, né, do Queen. Conta a história do Fred Mercury, da ascensão da banda e tal. Tem suas ressalvas, vários apagamentos LGBTs, vários apagamentos de histórias LGBTs, muita higienização da vida LGBT de uma pessoa. Mas o filme vale a pena porque dá aquela emoção de ser um filme musical do Queen. E se você é fã ou não é fã, você vai cantar as músicas no cinema. Então assistam com as ressalvas e é isso aí. Minha dica é super simples, totalmente relacionada a esse episódio. A Ariana Grande lançou uma música chamada Thank You Next, onde ela faz... Amei, a gente tá muito em dia com as pautas. Onde ela faz a referência aos ex-namorados dela, inclusive ao maravilhoso Mac Miller, que infelizmente, né, não está mais entre nós. Mas eu achei muito legal a iniciativa dela de resolver fazer isso. Eu jamais faria isso pro meu ex, que seria uma música de ódio. Mas... Fazer um limonade. Sim. Mas eu achei maravilhoso o fato de que ela, né, trouxe essa consciência de que a gente pode sim ser grato pelo que as pessoas fizeram na nossa vida, até mesmo o lado ruim. Então Thank You Next da Ariana Grande. Boa. A minha dica é um filme nacional, prestigiem o cinema nacional. E ele é meio antigo já, eu não lembro de que ano que é. É sobre relacionamento, mas eu quero que você assista esse filme num dia que você estiver bem, tá? Porque ele tem um final horroroso. Eu sei que filme que é um plot twist. Ele chama... Ridículo de incrível. É um filme que às vezes eu perco o sono pensando nele ainda. Ele chama Teus Olhos Meus, tá? Eu não sei, ele não tem nessas plataformas, mas acho que você acha fácil na internet. Tá, eu vou indicar 2 pessoas pra seguir no Instagram. Uma é o Joshua Brooks, que ele é um cara dos Estados Unidos. Então, se você não tiver com o inglês em dia, eu não sei como é que vai fazer. Acho que coloca lá na tradução do Instagram. Ele é bem legal. Ele é um embaixador da Mental Health, porque ele era modelo fotográfico, super malhado, etc, etc, etc. Na verdade, eu comecei a seguir porque ele é um gostoso, mas enfim. Aí, ele era super malhado, etc e tal. E aí, ele tentou se matar. E aí, depois que ele tentou se matar, ele foi procurar ajuda, etc e tal. E ele procurou ajuda pra entender como ele vivia uma vida de mentira. E ele assumiu a homossexualidade dele, aceitou o corpo dele sem fazer dieta maluca o tempo inteiro, etc e tal. E ele hoje é o embaixador do mental health, assim, da saúde mental, né, no Instagram. Várias pessoas seguem ele. E é bem legal os posts todos. Vale a pena. E eu vou indicar uma pessoa muito legal, que é a Mac Nóbrega. Que é a melhor amiga escudeira da Carol Pinheiro, a blogueira e youtuber. A Mac também é meio influenciadora da internet e tal. E a Mac é gorda do cabelo azul. E ela é maravilhosa, incrível. O Instagram dela é lindo. O Instagram dela é maravilhoso. Ela é uma pessoa maravilhosa, iluminada mesmo. Acho que vale super a pena pra todo mundo seguir a Mac. Pelas coisas que ela fala, pelas coisas que ela posta, pelo dia a dia dela, que é muito engraçado. E vale muito a pena, ela é ótima, tá? Então são 2 pessoas aí pra todo mundo seguir. É isso, gente. 1h50 aí pra vocês. Mas não desistam da gente. Mas teve leitura de e-mail, né? Então, assim, compreensível. A gente vai deixar isso na descrição. Tem leitura de e-mails. Aí todo mundo vai entender. E por favor, mandem mais, que a gente adora responder. Mandem e-mails. Obrigado. POCdecultura@gmail.com. POCdecultura@gmail.com. Beijo.